Beleza, vamos lá. Então, continuando aqui nossos estudos de como estudar xadrez, né? Nossa aprendizado aqui de como estudar e ensinar xadrez. Vamos lá retomar aqui para o Lichess, que eu acho que é um dos melhores sites aí para isso, né? E é gratuito, então não tem estresse. Aí, de novo, vou aqui na parte aprender, estudar. Aí eu vou aqui em meus estudos e vou abrir aquele estudo que eu fiz, né? Que eu até chamo de turma escolar, mas poderia ser qualquer outro nome. E vamos continuar aqui de onde paramos. Então, tema de hoje, a gente vai continuar na sequência de estudando ali alguns fundamentos do jogo e a gente ainda tem que aprofundar um pouquinho lá naquela parte lá do século XIX, que jogadores ali que se destacavam, por exemplo, aquela partida que a gente viu do Labordonnais, deixa eu colocar aqui o diagrama final só para lembrar. Esse diagrama, né, do Labordonnais, aquela partida do Murphy que a gente já viu, diagrama final mate da ópera, e também outros jogadores como Anderson, Adolf Anderson e outros aí. Só que eu penso que o melhor jogador que resume bem o século XIX enxadristicamente é o Murphy, entendeu? Então, uma coisa que eu acho que é bem fácil um dia trabalhar com os alunos, principalmente, até vamos supor, você pegou uma turma lá. Galerinha já tá jogando, já tem ali aqueles que estão acostumados, por exemplo, a jogar Blitz, né? Os malandrinhos ali do Blitz e tal. Aí você fala, você tá assim, às vezes, sem saber, pô, o que que eu faço com essa galera, né? Onde que eu começo a estudar? Uma forma que não tem erro é, por exemplo, começar a estudar os jogos do Murphy. Por quê? Os jogos do Murphy, além de ser geniais, assim, principalmente para os padrões da época, é muito à frente do tempo, sempre gerava partidas muito interessantes, assim, taticamente, que é o principal elemento que a gente tem que trabalhar no início do xadrez, que é a parte do cálculo, a parte tática, né? E o Murphy, ele era muito certeiro nessa questão, entendeu? Claro que a gente tem que fazer a ressalva que o xadrez da época, né? O pessoal ainda defendia muito mal, falhava alguns conceitos que hoje em dia é básico, pessoal, mas o pessoal falhava miseravelmente. Mas assim, o Murphy não tem nada a ver com isso, né? Ele ia lá, punia a capivarada da época lá. Então, assim, primeira coisa é só relembrando algumas coisas eu já falei. Por exemplo, aquele site. Eu sempre gosto de mixar as informações ali de alguns sites, e eu sempre estou fazendo questão de mostrar, dar mais ênfase aos sites mais gratuitos, né? Tipo, praticamente 100% gratuito. Que às vezes é o professor ali que quer começar a dar aula de xadrez, às vezes, né? Ainda não estruturou completamente, para não ficar precisando de comprar programa caro, sabe? Essas coisas. Então, primeiro vão aprender na base do 0800 mesmo. Depois, eu posso ir mostrando algumas ferramentas ali mais sofisticadas, né? Como o Chessbase, por exemplo, mas que aí demanda investimento. E tem os caminhos alternativos, né? Que também pode se acessar o Chessbase, né? Mas, então aqui no Chess Games, você, por exemplo, pesquisaria Murphy aqui, aí você vai lá. Hum. Lembrando que esse site você pode pesquisar qualquer outro jogador, né? Aqui até o Mequinho apareceu, aqui, ó, Mequinho. Aí você coloca procurar partidas. E aí, esse site é sempre bom ter no favoritos, né? Aí aqui o Paul Murphy, de novo, aqui um resumo aqui da história, muito resumido mesmo, bem resumido. Aí é bom que eu gosto desse site, que ele sempre tem umas referências, tipo, se você quiser saber um pouquinho mais, aí tem um link ali no YouTube, entendeu? Aí o pessoal mais fanático pelo Paul Murphy, você pode correr atrás aqui, né? Aqui tem todos os jogos dele, nessa base aqui, 456 jogos do período de 48 a 69, 1848 a 1869. Carreira até curta, né? Se a gente parar para pensar, né? Então, o quê? 21 anos, né? Por exemplo, de xadrez, eu tenho, vamos colocar assim, jogando, vai, já passou de 25.
jogando, estudando e tal. Até um pouquinho mais, se fizer as contas certinho, exatamente. Então, esse site, aí você pode clicar aqui o início da carreira, você pode ir lá passando aqui as páginas, vai lá ver o final da carreira do Murphy e você vai comparando, né? Mas uma coisa que tem o Game Collection, que é legal, né? São as partidas aí que o pessoal analisa. Aí são usuários do site, né? Que eles fazem as análises. Aí só Deus sabe o que vem nisso aqui, né? Aí você tem que clicar e ver, mas é, no que eu já vi em algum um ou outro material, o pessoal geralmente capricha aqui, entendeu? Mas a parte mais importante são os games notáveis e os torneios notáveis. Isso não vale só para o Murphy, para outros jogadores também. Ah, eu quero conhecer lá o início da carreira do Kasparov. Quero saber ele, você faz a mesma coisa. Só que a diferença é que o Kasparov vai ter muito mais partida, muito mais torneios notáveis, questão de número mesmo, né? E os jogos notáveis do Kasparov vão ser em outro nível, porque é outra época, né? E aí, aqui é o seguinte, esse top 10 aqui, minha sugestão é sempre estudar completo aqui, né? Você pode até, por exemplo, tá na turma lá, separa aí 5 aulas, vê 2 jogos em cada aula, e ainda para o pessoal analisar em casa. Também dá uma seleção aqui nos torneios notáveis aqui, né? Por exemplo, esse campeonato aqui dos Estados Unidos, o match dele contra o Anderson, contra o Loventhal. É interessante pescar aí. Porque é isso aí, além do pessoal conhecer um dos primeiros super gênios do xadrez, o pessoal até fala, né, que é como se fosse vamos dizer assim, o Fischer, só que do século XIX, né? E sem as polêmicas todas. Então, é o Fischer, porque é americano, né? Ou o Fischer é o Murphy do século XX, também tem essa forma de enxergar. É, então é interessante. Você vai lá ver os jogos dele com o Loventhal e como que ele amassava os caras, entendeu? As aberturas também. Às vezes o pessoal fala assim: ah, eu tô sem ideia de abertura, não sei o que. Porque assim, eu sempre falo, já falei até na nosso primeiro contato aqui, né? Que abertura não é o elemento primordial para a gente trabalhar, principalmente uma turma, por exemplo, de xadrez escolar ou de iniciantes, né? Claro que, mas também não dá para a gente ignorar completamente o assunto de abertura. Então, você pode pegar o Paul Murphy como exemplo e falar assim, "Ô, pessoal, vamos ver aqui algumas aberturas interessantes que o Murphy jogava. Aí, vendo os jogos do Murphy, é bom que você vai conhecer toda a visão tática e estratégica dele à frente do tempo dele e ainda vendo aquelas aberturas. Por exemplo, o Gambito Evans e tal, né? Gambito do Rei, por aí vai. Então também dá. Professor, Oi, oi. sobre essa questão da abertura, o que eu tava pensando esses dias no sentido de trabalhar uma abertura inicial, no sentido de Hum. fixar os conceitos da abertura, né? De desenvolvimento, domínio do centro, defesa do rei, nesse sentido, né? Acho que seria interessante até para ter, digamos, um ponto de partida, não? Não, você pode pegar uma abertura boa, tem que selecionar bem, né? Não vai pegar essas aberturas aí que estão na modinha no YouTube aí, que é cada tranqueira, né? Grob reversa, isso aí não. É, os nomes mais toscos que tem, Gambito Elefante, isso aí não. Mas você pegar um exemplo, você fala assim, ah, vou estudar italiano. É, Beleza, dá para tirar muito conteúdo da italiana, entendeu? é nessa que eu tava pensando mesmo. Italiana. O Murphy, se não me engano, deixa eu ver aqui, ele de Brancas. Aqui, ó, o Gambito Evans é da italiana. Aham. Então você pode incentivar. Ó, pessoal, ó, vamos fazer um trato aqui, ó. Todo mundo vai jogar o Gambito Evans para a gente desenvolver. Faz uns torneios temáticos, entendeu? Gambito Evans, para quem não sabe, deixa eu só mostrar aqui, ó. Deixa eu só abrir aqui opa, pera aí que eu cliquei errado. Gambito Evans, ele. Deixa eu abrir aqui um novo tabuleiro. Não, quer dizer, mostrar aqui mesmo, ó. Isso aqui é o Gambito Evans, ó. Que é uma abertura que funciona até hoje, inclusive, viu? Ela era muito jogada na época do Murphy, mas até hoje ela pode ser jogada. É que hoje ela saiu um pouco de moda porque o pessoal sabe se defender muito bem. Então, como a defesa melhorou muito, esses ataques assim hiper agressivos
meio que eles saíram um pouquinho de moda. Mas assim, falar assim, ah, mas dá para eu trabalhar isso com a turma e colocar a gurizada toda para jogar isso aí? Dá, tranquilamente, por minha conta. Tranquilo. Aí faz os torneios temáticos, entende o fundamento. Por que que, por exemplo, pegar aqui o Gambito Evans como um gancho. Por que que está ofertando esse peão, que geralmente é capturado? Para você ganhar o tempo com C3 e D4. Então a ideia é abrir o jogo, por exemplo, essa aqui é a linha principal. A ideia é deixar o jogo bem aberto, bem dinâmico, muito ataque, tem muito golpe tático aqui, entendeu? É uma das aberturas mais incríveis que tem no xadrez e ela venceu o teste do tempo, né? O que eu quero dizer com isso? É que ela pode ser jogada ainda tranquilamente, não está refutada, entendeu? Às vezes tem algumas aberturas ali que você pegar dos séculos passados, elas não tem mais como jogar, estão refutadas mesmo, assim. Você jogar é um tiro no pé. Mas essa aqui não, essa aqui você pode jogar de olho fechado, E de entendeu? pretas, a Philidor, a defesa Philidor, Ah, ela é jogável, mas aí já tá numa escala abaixo de qualidade. Mas o mas pessoal joga. O pessoal para quem tá. joga. Uhum. É, os meus alunos, eles são Eu não mais. sugiro o Filidó para quem está começando, sabe por quê? Né? Para jogar de pretas, que você fica muito amassado, sem espaço. Ah, O jogador no início, se ele não tiver espaço, Filidó é essa uhum. daqui, ó. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui, ó. A Filidó, ela vai vir nessa ordem. Por que que eu já não recomendo você trabalhar com iniciante? Deixa eu virar o tabuleiro aqui. A Filidó. Foi inclusive a partida do Murphy ali contra a dupla ali, né? A Filidó, porque você deixa. Tem várias linhas da Filidó que o branco fica muito aberto, o jogo dele, e o preto fica sem espaço. Então é mais difícil, entendeu? Claro que de pretas, geralmente você vai ficar sem espaço, é normal, mas tem umas que é mais exagerado isso, entendeu? Então, Qual que seria a é abertura, então? uma abertura de. O cavalo C6 mesmo, por que não? E aí, e aprendendo ali um pouquinho da italiana, do ponto de vista das pretas agora falando, um pouquinho da Rui Lopes, que vão ser as mais jogadas. Eu garanto que no xadrez escolar quase todo mundo joga aqui, ou esse, que vai para quatro cavalos. Quase ninguém joga Rui Lopes, a não ser aquele jogador que já está um pouquinho mais desenvolvido, que aí ele começa a ver a beleza que tem na Rui Lopes. Entendeu? Então, mas voltando aqui à questão que eu estava falando de você, por exemplo, pegar um jogador como o Murphy. Filedó nem tanto, porque o André Danican Filedó como jogador, que as aberturas dele já estão muito, muito antiquadas, entendeu? Então, o Murphy ainda dá para usar. Gambito Evans passou no teste do tempo. Gambito Rei dá para jogar. Ele jogava também aqui siciliano. Ah, ele tem umas Filedó aqui, só que jogando de brancas, viu? É, matava a francesa. Então, enfim. Aí você pode ir pescando. Aí é muito simples. Você clica aqui, ó. Ah, deixa eu ver os jogos do Murphy no Gambito Eva. Você clica aqui, 43 jogos, ó. Aí você pode ir lá pesquisando uns aqui, outros ali, entendeu? Esse site tem muita propaganda, mas tranquilo. Sempre aparece a propaganda ali. É um site antigo, né? Muito. Aí, entendeu? Você pode. E a maioria desses jogos, principalmente como é um jogador muito famoso, o Murphy, tem comentários da galera, aí não são. Esse site ele funciona meio como se fosse um fórum, né? Então o pessoal é muito participativo, né? Antigamente, principalmente, assim, é um site ali. Eu não sei o surgimento desse site, mas deve ter, sei lá, 20 anos, vai, ou 15, 20 anos. Não sei se hoje em dia o pessoal ainda comenta tanto, mas antigamente sim. É, então dá para tirar muitos insights aqui, entendeu? E aí, voltando agora, aí, por exemplo, você vai, vou estudar os jogos notáveis, né? Então, aqui a gente já deu olhada em um jogo notável do Murphy, que foi aquele lá, deixa eu virar aqui, o Mate da Ópera, né? Que termina com esse aqui. É, mas ele tem ainda outros jogos notáveis, torneios notáveis. Então, eu quero trazer alguns outros jogos notáveis do Murphy aqui. Eu posso pegar daqui ou eu posso pegar do meu Chessbase aqui, que já tem até alguns comentários.
Deixa eu pegar aqui primeiro a partida dele. Pode ser contra o Paulsen, que eu acho que é a segunda melhor da carreira do Murphy. Só um segundo que eu tô pegando aqui. Eu posso pegar do site também, que não vai fazer diferença. Pera aí, porque onde que tá o jogo? Pera aí, tem que procurar. É que eu tenho uma basezinha com vários jogos já pré-selecionados. E às vezes eu agarro é de achar a partida, entendeu? Por algum motivo eu não tô achando esse. É porque hora tá Murphy, hora tá Paul Murphy. Aí tem que salvar melhor esse negócio. Mais organizado. Fazer o seguinte, eu vou. Ela tá aqui em algum lugar na minha base. Mas eu vou fazer o seguinte: é bom que. Vamos pegar essa do Paulsen aqui, ó. Aí você vem, abre o. Aqui. Aí você pode copiar aqui, view. Você clica view. Aí você copia esse PG, acho que é mais fácil. Eu não sei por que não apareceu ali na minha base ali. Aí você vem cá e adiciona um novo capítulo. Aí você coloca, cola em PGN aqui, coloca o lado que você quer ver, a gente vai ver do ponto de vista do Murphy, de pretas, entendeu? Isso aqui vocês já estão craque, né? E aí você coloca criar capítulo. Pronto. Então vamos lá. Essa partida aqui, foi contra um grande jogador aí também da época, o Paulsen, que inclusive até leva nome de abertura Siciliana Paulsen, uma abertura muito jogada hoje em dia. E vamos lá, o fundamento aqui principal é sobre a liberdade das peças que a gente aprende nessa partida. Cada jogo de um grande jogador, e focando aqui especificamente no Murphy, se a gente fizer a análise certinha, a gente vai firmar um fundamento do jogo, que às vezes os jogadores mais iniciantes que estão começando a estudar não têm nem ideia desses fundamentos, entendeu? Então, xadrez, a gente tem que lidar muito com essa parte do fundamento. E já aviso uma coisa: a galera mais nova dos dias atuais, né, claro, sem generalizar, mas muitos, eu não sei, pelo menos em algumas experiências que eu tenho tido nos dias atuais, assim, é de uns anos para cá, viu? Eu não sei, a galerinha às vezes tem uma birra com esse negócio de fundamento, né? Quer ficar ali só jogando, quer. Às vezes, sabe, tipo, eu sei jogar certinho aqui e tal, não preciso desse negócio de fundamento. Eu não sei o que que tem ocorrido com a galera mais nova, né? Tem uns que aceitam de boa, tranquilo, novos conceitos, mas tem uns que são mais teimosos. Eu não sei se foi só uma experiência comigo em particular, mas tenho notado isso, não sei. O pessoal às vezes Mas não está com tanta vontade de estudar, sabe, coisas antigas e tal, não sei. Quer estudar só os jogos atuais ali do caos. Isso quando quer estudar, né? Mas tudo bem. Vocês iam comentar alguma coisa aí? não, que ontem eu estava assistindo desses vídeos desses grandes mestres, né? Era do Evandro Barbosa. E Certo. eu achei tão doido porque ele fez um lance e eu digo, por que que o adversário não faria G6 de imediato, né? E aí em Uhum. seguida o adversário faz e ele fica preso o cavalo dele lá e eu digo, bah, eu não vi isso aqui. E ele feriu o princípio de sair com a dama no início, né? Mas quem feriu? O adversário do. O Evandro Barbosa, o GM, Ah, tá. Tem que ver o ele fez. contexto ali. Ele, É, não, ele viu ali uma oportunidade, mas o cálculo ali falhou, né? O que pode tá, sim. acontecer, normal, né? Mas para ver Acontece. como os princípios sempre tem que estar, né? Atento, não adianta. Os fundamentos, é. É que assim, a gente, na etapa do aprendizado, a gente tem assim, primeira etapa, aprender um fundamento. Por exemplo, você citou aí, não sai com a dama cedo. A segunda parte é você, quando o oponente quebrar esse fundamento, você saber punir. É a segunda parte do aprendizado. Então, primeiro eu aprendo o fundamento, ó, a minha dama não vai sair cedo. Primeiro ponto. Segundo ponto, quando o adversário sair com a dama cedo, o que que eu faço? Eu ganho tempo em cima da dama do adversário. E aí vem a terceira parte, que é mais difícil, que é você entender quanto que dá para quebrar esse fundamento. Talvez foi o que o Evandro, eu não sei o cenário, viu? É só um palpite. Talvez ele tenha pensado ali, fez um cálculo, não. Esse é um cenário que dá para eu quebrar essa regra por causa de, entendeu? É como se fosse isso. É o que eu Não, imagino. É o ele que eu fez imagino. ele acabou fazendo um cálculo
E não viu o Qual que cálculo deu mais errado? simples ali. É, Ah, tá. É. Então aí normal. tem essas coisas, né? Então são três etapas do aprendizado dos fundamentos no xadrez. Você conhecer o fundamento, você saber punir o adversário quando ele não respeitar o fundamento e a hora de quebrar o fundamento. A hora que você vai, entre aspas, desrespeitar uma regra estratégica. Mas vamos continuar aqui. Então, Murphy aqui enfrentando uma quatro cavalos. Essa daqui é a abertura quatro cavalos. É a abertura mais usada no xadrez escolar, que é fácil de jogar, né? Bispo B5, bispo C5, até agora desenvolvimento, tranquilo. A única diferença são as atuações de cada bispo, né? Beleza, roque e roque. Murphy aqui não brincando com fogo, desenvolvendo as peças, não ficando para trás na questão do desenvolvimento, dominando o centro e rocando assim como o adversário. Então ele está respeitando aqui totalmente o Paulsen e a estratégia básica do jogo, né? Você vê que até agora ninguém fez uma jogada absurda, um cavalo para o canto e tal. Beleza, aí aqui é o seguinte: o- os jogadores desse período eles gostavam muito de táticas, eles sabiam atacar, explorar os elementos táticos. Só que quando tinha que defender ou quando a tática saía um pouco fora do esperado, alguns jogadores se perdiam muito. Então aqui o Paulsen ele vai aplicar um golpe tático. Ele joga cavalo por E5. Parece bom, você fala, ué, pegou um peão central, qual que é o raciocínio que ele fez? Aí aqui também, quando vocês forem trabalhar com os alunos, isso é a coisa mais importante, na verdade. Não é você pegar e entregar a partida. Eu estou aqui mostrando para vocês as jogadas aqui do lado, mas quando vocês estiverem mostrando na aula, é sempre bom tampar isso aqui, viu? Use algum artifício e tal, para você não entregar a sequência das jogadas para a galera que você estiver treinando. Então, por exemplo, aqui seria importante você falar assim, o que que acontece, você propor para a turma, né? Qual que é a tática que está ocorrendo aqui? Por que que o cidadão entregou o cavalo? O que que ele quer em troca? São dois jogadores fortes, né? Não iria entregar um cavalo de bobeira, né? Então, por exemplo, aqui é uma tática básica. Aí nisso também você vai apresentando os fundamentos da tática, os tipos de golpes táticos mais comuns no xadrez. Aqui, por exemplo, se o Murphy tomasse, iria acontecer D4. Recupera a peça e ainda ganha uma certa iniciativa, né? Aí aqui, por exemplo, nessa posição, o melhor lance seria Bispo D6, que já não é um lance muito agradável de fazer, porque você trava o desenvolvimento, né? Poderia tomar o peão também, só uma observação, né? Poderia ter tomado o peão direto. Mas aí você meio que trava, né? Aí vamos supor, o branco, na pior das hipóteses, ele já pode recuperar aqui. E você fala, ah, mas o que que ele ganhou com isso aí? Aparentemente não ganhou nada, né? Não, mas ele ganha possibilidades de ataque, como essa aqui. Inclusive até sacrificando o peão de E4, né? Posso tomar e cavalo por E4. Ou então posso jogar mais seguro aqui. Aqui, inclusive, tem um lance incrível, viu? Um lance. Tem uma abertura que me fugiu o nome agora, que o pessoal adora jogar na internet. Eu acho que como que era o nome? É uns gambito com nome maluco. Talvez daqui a pouco eu lembro. Você pode jogar um F4. Olha que loucura essa posição. Então eu imagino que. Ah, tem um lance parecido com esse na defesa índia do rei, se não me engano, que você sai com o peão da torre à frente para atacar o centro e liberar a torre também para vir para coluna G, se eu não me engano. Mas Ah, aí o Rock acho que é pro outro lado. eu não tô lembrando dessa variante da Indy do Rei. Tem uma no E4, E5 mesmo que me fugiu o nome que acontece isso. Que loucura, né? Você fala, ué, mas o que acontece se ele tirar o cavalo, né? Aí, por exemplo, se tirar o cavalo para cá, aí de novo tem um ataque duplo. Só que o Murphy, e aí que é a genialidade do cara, ele não era tão assim apegado a essa questão material, né? O Murphy gostava de atacar e não ficar sendo atacado. Ele vai ignorar ele que vai colocar pressão no oponente. Ele joga torre 8 aqui. Tô nem aí.
para essa tática. O Murphy com certeza, eu não sei, né? Claro, se o Murphy, aí, claro, só perguntando para ele, né? Se ele tinha planejado isso como uma isca, ou se, né, foi descobrir na hora. Aí, só perguntando para ele aí. Mas o fato é que ele joga torre A8, e é uma jogada interessantíssima, porque ele sai daquela situação que ele seria atacado para entrar no cenário que agora ele está no ataque. E o Paulsen aqui, ele tinha que ter mais cuidado nas decisões dele, até mesmo que ele está jogando contra o lendário Murphy, né? O que que ele poderia ter feito aqui? Ele poderia simplesmente ter voltado o cavalo. Se não me engano, aqui as duas jogadas de voltar o cavalo são possíveis. Digamos que a mais tradicional seria essa. Aí o Murphy provavelmente recuperaria o peão, né? Que foi sacrificado ali nesse golpe tático. E o Paulsen aqui, por exemplo, poderia jogar esse torre por E4, jogar de repente um D3, volta a torre, bispo G5 aqui e segue o jogo, né? E os dois aqui, vamos supor, um F6, esse, D6, dama D2 e segue a partida aí normal, né? Talvez tenha até alguma jogadinha melhor, um H3 aqui para evitar bispo G4 e por aí vai. Seria uma partida, digamos, equilibrada. Mas o pessoal dessa época, eles também, além de sempre gostar muito de golpe tático e às vezes golpes táticos até especiais, eles também, alguns, né, eram materialistas, né? E aqui eu estou falando, digamos assim, eu estou criticando os jogadores em geral do século XIX, mas essas características que eu estou citando, elas passam muito quando a gente está começando o xadrez. Todo mundo que está começando o xadrez é muito apegado a material, não aguenta ver um peão caindo que vai lá e toma, no geral, né? Quando começa a aprender as táticas, quer toda hora aplicar. Eu lembro quando eu estava começando o xadrez, eu posso falar por mim, e eu acho que isso se aplica a muitos outros jogadores. Eu aprendi um golpe tático com meu professor. Eu aprendi, por exemplo, o mate de Philidor. Tudo bem, não, o mate de Philidor não é o melhor exemplo, porque ele é meio raro. Eu aprendia, por exemplo, o tema de atração. É você ofertar uma peça para atrair uma peça para um campo ruim e você aplicar alguma situação tática. Tipo, você é uma isca, né? Você está jogando um anzol, pescou, você aplica alguma punição. Aí eu aprendi esse tema e falava, nossa senhora, agora eu vou aplicar em todo o meu jogo. Só que não é assim que funciona, entendeu? Porque a tática, ela meio que precisa da autorização da estratégia para ela existir. Você não pode ficar forçando a tática toda hora. A tática, para uma tática verdadeira, ela precisa do erro do oponente, principalmente, uma falha estratégica, entendeu? Aí sim pode aparecer um golpe tático. E aí, se você tiver treinado, se os seus alunos estiverem treinados, eles vão perceber. Então, só que o problema é que os jogadores do século XIX, e, de novo, fazendo a comparação com os iniciantes no xadrez em geral, eles assim, eles querem forçar táticas, situações táticas a qualquer custo e são materialistas também. Então aqui ele não se aguentou e tomou o cavalo para ficar com o peão a mais. Beleza, eu lembro até um comentário aqui, numa situação que passava muito comigo. Eu lembro quando eu estava nessa formação, né, do meu entendimento estratégico, só que ainda estava na parte ainda muito crua, entendeu? Eu lembro que tinha um jogador bem mais experiente que eu jogava com ele blitz de vez em quando, né? E para mim era uma honra jogar com ele porque ele era muito mais experiente, então assim, ele deixava eu jogar com ele, eu pensava, pô, eu tenho que aproveitar essa oportunidade, mesmo que eu perca a maioria. E ele era campeão mineiro e tal. É, E aí eu lembro que ele fazia sempre um gambito numa determinada variante e eu sempre aceitava aquele gambito, porque era até uma questão de honra para mim, aquela questão do materialismo. E eu sempre levava um ataque devastador e parece que eu não aprendia, sabe?
Eu teimava naquilo, e ele até ficava rindo e falava: Nossa, de novo você vai tomar esse peão envenenado? Não, eu vou tomar aqui. Aí, claro, aí a gente vai melhorando os fundamentos, né? Semanas vão passando, né? Aí até que uma hora eu falei: Não, realmente, deixa eu ajeitar essa situação, porque eu tô perdendo do mesmo jeito, né? Na teimosia, né? Então, por exemplo, contra esse gambito que esse jogador fazia. Aí eu tinha que ajustar o quê? Meu setor defensivo e não ficar sendo muito materialista. Eu lembro que eu sempre terminava com todas as peças mal desenvolvidas e ele me dando algum mate. Aí uma hora a nossa ficha cai. Falando, peraí, deixa eu melhorar minha defesa, talvez não tomar aquele peão que ele está ofertando ali, ou descobrir uma sequência melhor, né? Mas eu era adolescente nessa época, meio teimoso, né? Mas as coisas demoravam um pouco mais a entrar no jeito. Mas voltando aqui, o Paulsen aceitou aqui ficar com o peão a mais. Aí o Murphy agora toma com esse peão, jogada interessante, porque o Murphy, ele sempre tinha esse conceito de sempre colocar todas as peças para jogar. Por que que ele toma com esse peão? Para abrir o bispo. Aí beleza. Aí bispo C4. Lembra que ele está com um peão a menos. Só que olha a liberdade das peças pretas e vai comparando com a liberdade das peças brancas. Aí jogou B5 e aí bispo E2. Voltar o bispo para cá seria trágico, levaria um bispo G4 aqui já horroroso. Então bispo E2 e aí recuperou o peão. Beleza, cavalo por E4, torre por E4. Então, no fim, não adiantou o Paulsen ficar ali tentando segurar aquele peão a mais. No fim, o jogo ativo, né? Que assim, quando. Aí é o conceito de atividade de peças, né? Quando você fica exageradamente ativo, desenvolvido, e às vezes você sacrificou um peão ou uma peça, quase sempre ou você vai dar mate ou você vai conseguir recuperar aquele material, geralmente até com alguns juros aí, né? Embutidos. Às vezes alguma gordurinha ali vai sobrar ainda. Então, esse conceito de materialista, né, que a gente não deve ser, na verdade, é uma falha conceitual, na verdade, a gente tem que trabalhar muito nos alunos. E o Murphy, ele é excelente para isso, viu? Precisa você ver aquele aluno, você identificar aquele aluno, putz, aquele ali, ele, qualquer peão ele está tomando, qualquer peça ofertada pelo oponente, ele captura e depois pensa. Taca Muff na cabeça dele. Por exemplo, no Chess Games aqui tem quantas partidas do Muff? 456. Coloca ele para ver 100 partidas do Muff. Que aí ele vai pegar, vamos dizer assim, a filosofia de jogar do Muff. E o Muff, claro, não quer dizer que todas as partidas dele ali são incríveis. Mas só de pegar o modus operandi jogado do Muff já seria absurdo. E só uma curiosidade, viu? Isso eu já vi vídeo de matemático que joga xadrez no YouTube e tal. O Nakamura até já reagiu a esse vídeo. Estimaram. Aí, quem quiser correr atrás dessa informação, vai atrás lá do vídeo do Nakamura e tal. Mas estimaram a força de rating do Murphy na época. Calcula-se que era entre 2.400 feed e 2.500 do rate atual. Então, no caso, ele teria mais rate que eu, por exemplo, e um pouco menos que um jogador de 2.500. Só para ter uma ideia. E calcular os jogadores da época, se não me engano, tipo assim, o segundo lugar seria 2.200, acho que para o Anderson, e depois o terceiro lugar, um jogador de 2.000. Então, olha o gap aí em relação aos demais. Tipo, tirando o Anderson, ele tinha 400 pontos ou 500 de entendimento acima da galera. É um alienígena, entendeu? Mas depois, algum vídeo do Nakamura, ele viu em algum fórum, reagiu e tal. É interessante depois quem tiver curiosidade. Então, assim, os jogos do Murphy, se a pessoa estudar só o Murphy, fala assim, você pegar você vai fazer uma experiência. Você fala assim, ó, eu vou estudar só jogos do Paul Murphy com um grupo de jogadores. Você pode ter certeza absoluta que esse grupo de jogadores vai sair muito forte. Os caras não vão precisar nem de saber quem que é o Carlsen.
já daria certo. Mas é claro que não é a forma mais indicada, né? Porque o Muff ele é só o início da nossa cadeia de estudo, entendeu? Mas se a pessoa fizesse um experimento desse, daria certo, pelo menos até certo ponto, entendeu? Aí depois teria que atualizar aí com os jogadores do presente, que também não devem ser menosprezados, sem dúvida. Até mesmo porque tudo que o Carlsen faz hoje em dia, por exemplo, tem fundamento do Capablanca, tem fundamento do Kasparov, tem fundamento do Murphy, entendeu? Então, vamos lá. E recuperou o material, porque as forças das peças aqui chegaram num nível aqui que não dava mais para segurar. E aí, beleza, o que que ele ganhou até o momento, né? A torre está mais ativa que a adversária, o bispo está mais ativo que os bispos adversários, o outro bispo está solto, a dama está solta. Então você já vê a importância que o Murphy dava à liberdade das peças. Beleza, aí seguiu o bispo F3, atacou ali, torre E6, beleza, defendeu. E aqui o Paulsen vai ter uma ideia das mais infelizes que ele poderia ter. Ah, o que que ele poderia ter jogado aqui? Qualquer coisa para desenvolver esse bispo. D3 seria o caminho mais óbvio aí. D3 para tirar o bispo e seguir a vida feliz aí. Simples. Só que aqui ele vai tentar, vamos dizer assim, punir o Murphy, né? Ou sei lá, ele vai tentar fazer um jogo aqui, vamos dizer assim, muito ganancioso estrategicamente. Ele vai jogar C3. Só que esse lance é horroroso, porque a ideia dele, claro, é jogar D4. Só que ele gera um buraco estratégico em D3 que ele deve ter pensado nessa falha estratégica nos próximos 10 anos dessa partida, porque que o Muff simplesmente jogou dama D3 e travou completamente o jogo do Pulse. Completamente. Agora ele não consegue jogar D4. Esse bispo fica totalmente sem jogabilidade. Aí é aquele negócio, né? Então, o que que a gente, por exemplo, aprende com esse tipo de jogada? O conceito de casa fraca, que é um conceito estratégico. Ó, C3 controla D3, C2, o peão de C2 controla D3. Quando ele joga C3, quem controla D3? Casa fraca. Esse é um conceito importantíssimo que a gente tem que conhecer. Os peões, cada jogada de peões, ele tende a gerar casas fracas, que são pequenos buracos na nossa posição. Ah, então não devo fazer lance de peões. Não é isso que eu estou falando, mas você tem que colocar na balança. Pera aí, eu vou avançar um peão com um determinado objetivo. Aquele buraco estratégico que eu vou gerar temporariamente, às vezes, o adversário consegue explorar? Vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que a dama não tivesse nessa coluna. A dama tivesse em E8 ou em E7, por exemplo. Aí sim ele poderia jogar C3, ok? Para jogar D4. Aí estaria ok. Mas cometeu esse erro estratégico e aí o Murphy foi lá e aproveitou. Se dama D3 não é uma jogada tática, viu? Mas é uma jogada estratégica, sim, cirúrgica. Beleza, aí o Paulsen deve ter visto a bobagem que ele fez, aí vai tentar improvisar, né? Aí joga B4, quer sair com o bispo aqui pela lateral. Mas com certeza aqui não precisa ser especialista em estratégia para ver que tá tentando consertar algo muito trágico aqui na própria posição, né? Aí bispo B6, mantendo o bispo aqui nessa belíssima diagonal. A4, tentando prender o bispo. Você vê que o Paulsen aqui, de novo, ele está apelando para táticas, né? Assim, forçação de barra, né? Tá ali tentando fazer um arca de Noé, né? Que pelo menos na minha história enxadrística foi o primeiro golpe, um dos primeiros golpes táticos que eu aprendi. Vou mostrar aqui qual que é. Vamos supor que o preto faça uma bobagem qualquer aqui, vai. Esse golpe aqui, a prisão do bispo, ó. Entendeu? Chama arca de Noé.
Aliás, eu não lembro agora de cabeça por que que tem esse nome. Deve ter uma explicação um tanto curiosa. Quem souber por que que essa prisão no bispo chama Arca de Noé, essa daí realmente é uma informação que eu nunca corri atrás, mas toda vez que eu cito, eu passo, por que que chama Arca de Noé, né? Mas enfim, se alguém souber, me fala aí. É, Então aqui o Muff ele toma em A4, rechaça aí bem fácil o primitivo Arca de Noé. Aí tomou de dama, mas continua encalacrado, né? Continua aqui novamente. Se a gente comparar a saúde estratégica do branco com o preto, ó, torre jogando no centro e com possibilidade de passar para a ala do rei. Esse bispo está jogando, essa dama está travando o jogo do adversário por completo. Esse bispo, por enquanto, ele está fechado, mas ele pode jogar. Aí seguiu o bispo D7 só para defender o peão e trazer a torre. Então, olha como que meio que cada jogada do Murphy de pretas, ele ou tá saindo de uma tática primitiva do oponente, superficial, ou ele tá colocando uma peça em jogo. Beleza? Aí seguiu o torre A2. Esse torre A2 é para poder jogar dama C2. Olha o raciocínio do Paulsen, que não é ruim nesse caso, viu? Aqui o Paulsen fez uma jogada interessante. Ele quer defender C2 para ele jogar dama C2. No caso de trocar as damas, além de tirar um baita atacante do Murphy, futuramente ele vai poder jogar D4. Fazer uma jogada boba aqui, só para ilustrar esse cenário. Vamos supor que eu jogue H6 aqui. Dama C2. Vamos supor que eu vou na onda, troco as damas, trago a torre e D4. Pelo menos agora o branco consegue. Aliás, eu até acho que o branco agora está ficando melhor pela estrutura de peões. Só que beleza, o Murphy não é qualquer jogador. E outra coisa, essa ideia de consertar as bobagens anteriores, ela tá muito na cara, né? Então, eu diria que nem precisa de ser o Murphy para descobrir o que que o adversário está fazendo. Aí o Murphy, o que que ele fez? Continuou o desenvolvimento. Porque o conceito do desenvolvimento de peças, quando você usa ele à risca, você tem que pensar que cada peça é ao mesmo tempo. Cada peça que está desenvolvida, ela é ao mesmo tempo. Um atacante ou um defensor, ou e barra ou defensor em potencial. Então, esse conceito de liberdade para as peças e colocar as peças para jogar, que é o desenvolvimento, né? A gente tem que trabalhar firme. É uma das coisas mais importantes quando você começa no xadrez. É colocar as peças para jogar. Quando você vê um aluno que fica ali só fazendo lance de peão na abertura, jogadas malucas ali sem propósito, movimentar a mesma peça 5 vezes na abertura, só pega um cavalo e fica lá, cavalo aqui, cavalo ali, cavalo para o canto, volta, não sei o quê. Esse aluno, por exemplo, ele está precisando urgente de entender o conceito do desenvolvimento. Tem que colocar essa cabeça. Ah, como é que eu faço isso? Uma fórmula bem fácil e que não tem erro é tacar jogos do Muff na cabeça desse aluno. Igual eu falei, no Chess Games ali tem 456 partidas do Muff. Coloque ele, ó. Fala assim, ó, você identificou que você tem alguns alunos que têm essa mesma falha de jogar sem objetivo ali, não sabem bem aplicar? Então tá, você vai pegar esses alunos, vai montar uma mini turma deles ali, se você quer realmente estiver disposto a consertar essa falha aí deles, você vai pegar e falar assim, ó, vocês vão estudar os jogos notáveis, mas isso é rápido, e vocês vão pegar aqui, por exemplo, estudar todos os jogos do Murphy desse torneio aqui de Nova York e o match dele contra o Anderson. Pronto. Quero ver o pessoal continuar jogando sem objetivo ali na abertura. Entendeu? Porque não é possível que a pessoa vai ver ali, sei lá, 30, 40 jogos do Murphy e não vai assimilar nada, né? Não tem como, não é possível, né? Então, isso aí é uma solução instantânea, por exemplo, uma falha
que às vezes a gente vê muito jogador fazendo, jogador iniciante, entendeu? Eu lembro que quando eu estava começando, claro, eu estudei com orientação do meu treinador na época, o Júlio Apertosa, vários jogadores do passado, né? O Murphy foi um deles. E eu lembro que não tinha o site Chess Games, ou eu não conhecia, eu não sei. Opa, pera aí. Eu não sei se não tinha, se não existia o site ou eu não tinha conhecimento do site, porque eu não lembro quando é que esse site surgiu. Isso eu tô falando lá em ano 2000, viu? Um pouquinho antes, na verdade. Mas eu lembro que o Murphy, eu tinha acesso aos jogos dele, de alguns livros. Era um livro lá, acho que era Partidas Analisadas de Monstros do Passado, alguma coisa assim. E aí eu lembro que eu vi várias do Murphy, assim. E aí, em mim, gerou, sem meu treinador, sem meu professor, meu treinador lá, precisar de falar, me gerou uma coisa automática, falar assim, não, eu quero jogar nesse modo que o Murphy joga. Então, assim, meio que você assimila um pouco aquela objetividade ali que o Murphy tinha para desenvolver as peças, sabe? De buscar. Então, assim, foi uma coisa que só de ver os jogos do Murphy, sem fazer uma análise muito complexa, só vendo ali os jogos, reproduzindo as partidas no estudo arcaico, né? Que é pegar um livro e repassar no tabuleiro, não era no computador, não. Só de ver os jogos ali, eu devo ter visto, sei lá, 30 partidas, não me lembro bem. Eu já falava, não, tem que jogar assim. Aí eu tentava fazer igual, copiava as aberturas e tal. Claro que eu fazia uma versão muito pior, sem dúvida. Mas o espírito estava ali, entendeu? A forma de jogar estava ali. Então fica essa dica aí. Pode ser um Murphy como um jogador de inspiração, mas pode ser para outros elementos, um Capablanca, pode ser o Botvinnik, entendeu? Mas continuando aqui. O Murphy só colocou mais uma peça em jogo. E o problema é que essa nova peça gera um tema tático. Me responda aí, o que que acontece se jogar a dama C2 agora? Essa tática é tranquila. Podem Captura a corrida. Cheque, capturar a cheque, mate. torre. Exato. Se jogar a dama C2 agora, aí o ataque do Murphy surte efeito. Então, olha como que o simples elemento de colocar todas as peças para jogar, ó, umas estão mais ativas que outras, é bom destacar, mas está todo mundo desenvolvido, né? Lembrando que o conceito de desenvolvimento, ele não remete apenas à peça sair. Se fosse assim, jogar um cavalo para F6 ou cavalo H6 teria o mesmo resultado. Não, é você tirar a peça para o melhor local possível, dada aquelas circunstâncias. Então, cada abertura vai ter o seu desenvolvimento ideal de um cavalo, de uma torre, da dama. Nem sempre a dama vai sair em D3, entendeu? Nem sempre o bispo de casa preta vai ficar nessa diagonal. Cada abertura, cada defesa vai ter a sua formação ideal. Então, aí você tem que conhecer a melhor forma de desenvolver daqueles sistemas lá que você tem entrado. Por isso que é bom o jogador ter, vamos dizer assim, um repertório, né? Então. E aí agora vem a parte tática mais bonita, né? Eu quero primeiro que vocês observem aqui o seguinte. Olha como que, eu sei que tá meio escancarado, né? Mas olha como que o jogo das pretas, ele tá mais ativo, até parece também mais coordenado, e o jogo das brancas ali, principalmente essa torre, esse bispo, essa outra torre, tá mais esquisito, né? O jogo das brancas. Não parece que tá jogando xadrez aqui, né? Tá jogando outra coisa, né? E aí, quando a diferença de potencial estratégico fica muito grande, o golpe tático aparece. Eu sempre falo isso quando eu estou tanto analisando algo na internet, vídeo no YouTube, por exemplo, ou eu estou estudando com aluno, eu falo, ó, se a qualidade estratégica ela ultrapassa um limite ali tolerável, aparece um golpe tático. Um lado está muito mais forte estrategicamente que o outro,
vai colapsar mais cedo ou mais tarde. Não tem jeito. E aí ele jogou dama A6 com aquela ideia de trocar as damas, destravar o D4 e sair com o bispo, né? Por exemplo, se eu trocasse as damas aqui, o próximo lance seria D4 e o bispo poderia sair. Mesmo assim, essa posição ainda pode ter problemas. Mas aí o Muff vai imortalizar ele aqui. Jogou dama por F3. Sacrificou a dama. Tá, aí tem que tomar, né? Não tem muito o que fazer. O que até Messê inventa, eu vou sacrificar a dama também. Mas aí, agora você fica em apuros aqui, né? Então não serve. Então tem que tomar a dama. E aí a gente linka agora com outro assunto que o Muff era absurdo, né? Que é ataque ao rei desprotegido. Então, torre G6, rei H única, bispo H3. Ameaçou temas de mate aqui, combinando esse ataque e esse ataque. Como é que defende? Vamos lá, hipótese número 1. Vou jogar a torre G1. Ok, troca, troca, cheque. Olha o tema do mate do corredor. A dama volta, mate. Então não funciona a torre G1. Se você fizer uma jogada qualquer aqui, vai, sei lá, D4 agora. Eu vou jogar. Deixa eu me ver aqui. Bispo G2 e mate. Então também não serve. Então você começa a ver que está sem saída, né? Poderia pensar, vou voltar a dama para pegar essa torre. Tá, esse aí como é que eu jogaria? Deixa me pensar. Esse é interessante. Mas eu acho que eu dou cheque. Ele toma a torre. Será que essa? Deixa eu pensar aqui. Eu não tinha pensado nessa jogada. Eu acho que vai ter que ser isso aqui mesmo. Bispo G2. Tem um F5 aqui que dá para pensar, mas para impedir o sacrifício, entendeu? Mas será que isso aqui está errado? Me parece bom também. Agora eu tenho esse tema de ataque. Mas ele poderia tomar também o bispo preto, né? De dama, né? Não, não, não pode é porque é cheque. Ah, sim, verdade. É. Aqui eu também a dúvida é se isso aqui é um cenário bom, entendeu? Por exemplo, assim. Tem qualidade a menos, né? Talvez aqui o F5 seja bom, olha que legal esse lance. Para impedir o sacrifício da dama. Uma posição curiosa é que a dama tá valendo menos que a torre, né? É o que que é isso? É a diferença de qualidade estratégica, né? A diferença de potencial aí. Enfim, isso aqui é só uma análise. Depois, quem tiver curiosidade, dá uma olhada nisso aí melhor. No caso, ele jogou torre D1, deu cheque, outro cheque, descoberto aí, né? Aqui também a pessoa aprende bem o conceito do ataque a descoberto. E aí, volta, tem que voltar o rei, tem que ir para H1, tudo forçado. E agora mandou essa bomba aí. E esse lance é cruel, porque ele ameaça simplesmente bispo G2 mate. Só isso que ele ameaça. Não tem como segurar. E como é que defende G2 mate? Bispo G2 mate. Só tem um lance. Voltar a dama. É o único lance. Poderia tentar, Molina, mas. E se ele tomar em C6? A torre está aqui. Se ele jogar D4, bispo G2 mate. Então, olha como que o rei está abandonado pelas outras peças. Não, essa posição é muito curiosa, né? Se a gente dividir o tabuleiro em dois, né? A ala do rei e a ala da dama. Isso é um detalhe que vocês têm que sempre deixar muito claro na aula. Fazer essas marcações, né? Olha como que o jogo das brancas está todo na ala da dama. Todas as peças de alto valor das brancas estão na ala da dama. E o rei branco é a única peça na ala do rei. Não tem como dar certo. Isso aqui, comparando com o futebol, é tipo assim:
O goleiro sozinho lá na área e todo mundo lá. O Brasil no 7-1, né? Era assim, né? Entendeu? O rei completamente abandonado aqui. Olha que diagrama curioso, né? E esse Paulsen não jogava mal, não, viu? É que perto do Murphy ele era fichinha, né? Olha essa posição. E o jogo das pretas é totalmente o oposto. É todas as peças na ala do rei. Então, olha a diferença de colocação de peças. Isso é o quê? Entendimento estratégico. Não chegou nisso à toa. Então, tem que entender essas coisas aí, como é que o Murphy gerava isso, né? Tá, aí voltou a dama, né? Aí tomou, beleza. Agora recuperou o material, né? Só no caso assim, recuperou a peça, né? Mas lucrou o quê? Dois peões. Só que aqui não é o material que é importante. Não, assim, o material é importante, mas não é o elemento número um. Aqui é o rei abandonado. E agora, por exemplo, o Murphy vai fazer uma jogada que ela é típica do livro Meu Sistema, do Aronisovich, que eu já falei com vocês também para cair dentro. Ele vai jogar o quê? Torre na sétima. Isso aqui é até um conceito que, na verdade, ele foi firmado. Deixa eu ver essa partida de que ano que ela é. 57. Esse conceito de torre na sétima demorou aí aproximadamente uns 70 anos aí, 70 anos para surgir aí, para ser firmado, né? Só que assim, o pessoal, claro, já usava antes, né? Mas talvez sem muita profundidade da importância da torre na sétima, né? E o Murphy aqui já aplicando com naturalidade, né? E olha que jogada desagradável. Travou o peão de D2 de novo, né? O cidadão queria jogar D4, mas não conseguiu, né? Porque senão cai a torre. Aí o que ele fez? Torre A1, para tentar sair. Só que agora é tarde. Agora ele joga torre H6, já de olho no rei. D4 e o cruel, bispo E3, abandonou aqui. Tema de interferência. Aí você fala, mas por que que abandonou? O que que acontece se tomar em E3, né? Se tomar em E3, vai jogar torre toma peão, região e mate. Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu acrescentar uma análise aqui. Como é que eu faço aqui? Só para. Acho que se eu colocar aqui o. Deixa eu ver se eu colocar o lance aqui. É porque aí fica como jogada, né? Pera aí. Ah, vou deixar assim mesmo. Vai ficar como se fosse o lance da partida, mas não foi, viu? Aí tem isso aí. Tem algum jeito aqui de colocar isso como que é uma variável, mas tudo bem. Não tô lembrando como é que faz isso. Aí levaria o mate, ó, com as torres na sétima. Então, essa partida do Murphy, essa com Paulsen Murphy, ela ensina importância de liberdade das peças, não ser materialista, principalmente na abertura ou qualquer outra fase do jogo. É, cuidado com as casas fracas, aquele lance C3, ó. Eu diria que ele perdeu o jogo naquele C3, viu? Cadê? Aqui. Se não perdeu aí, talvez, vamos dizer assim, os computadores ainda encontrem alguma coisa aqui. Mas se ele não perdeu aqui, no mínimo, ele gerou um cenário, é, assim, humanamente difícil de entender. Aí, então assim, liberdade de peça por parte das pretas, explorou a casa fraca D3, que é mais? Não foi materialista, o adversário até tentou ser. E na hora do arremate a gente chega naquele cenário curioso, né? Que eu mostrei aqui. Todas as peças do preto na ala do rei, todas as peças do branco na ala da dama. Aí não tem jeito. É assim. Isso aqui não precisa mais de calcular nada. Tá perdido assim, só de olhar, entendeu?
conceitualmente. Aí depois, ainda para finalizar, o conceito de torre na sétima, que é um conceito que firmou-se, né, 60, 70 anos depois. Então, beleza? Então, essa partida aí, ela é, assim, dá para tirar muito conceito desse jogo aí. Eu fico até na dúvida se essa partida ela é mais conceitual que o Mate da Ópera. Não sei qual das duas é melhor. Porque o Mate da Ópera, ele foi feito em cima de dois amadores, né? O Paulsen não era amador, assim, para os padrões da época. Ele já era um jogador, assim, mais carimbado, entendeu? Então, eu fico até na dúvida qual que é melhor, né? Tá, e outra coisa também, essa partida tem muito golpe tático, né? Que dá pra gente mostrar, né? Ó, vou mostrar aqui alguns golpes táticos, ó, que aconteceram aqui, que eu até passei rápido. Tema de ataque a descoberto. Isso é um tema de ataque a descoberto. Vamos ver outro aqui. Tô indo do final para o início. Fazendo engenharia reversa, ó. Outro ataque a descoberto. O que mais? Esse sacrifício de dama. Isso aqui é um tema, assim, ele pode ter múltiplos nomes, assim, esse tipo de tema, né? Mas acho que o mais fácil é você enfraquecer as defesas do rei, né? Você estragar a estrutura de peões, né? Eu não sei, tem um nome que em inglês, até me vem aqui, eu esqueci qual que é o termo em inglês que o pessoal usa para esse tipo de golpe tático, quando você quebra a estrutura de peões. Mas é tipo assim, você estragou a estrutura de peões do oponente. Isso é um tema tático também. Tema tático barra estratégico. Então sacrificou a dama para isso. Aí criou o quê? A possibilidade do ataque da torre com o bispo, né? Então aqui também a gente aprende assim como que a torre e o bispo podem coordenar bem, né? Deixa eu ver outro golpe tático que tivemos aqui. Assim, né? O Arca de Noé que poderia acontecer, mas não aconteceu. Qual outro golpe tático? Acho que foram esses, né? Aí aquele no início, né, que seria se tomar essa questão do garfo, né? Ou até o duplo garfo aqui, né? Mas aí é um tema que nem chegou a acontecer, né? Tema de garfo, né, seria. Posição curiosa. Tranquilo? Então essa partida aí ela é recheada de coisa. Dá para você firmar conceito estratégico, conceito tático, falhas, vamos dizer assim, falhas no DNA do enxadrista. Que seria? O que eu quero dizer com isso? A pessoa ser materialista. Tem um livro aqui, que é um livro até mais avançado, do Jonathan Rawson, que chama Sete Pecados Capitais do Xadrez. Um capítulo dele, esse livro aqui, ó. Eu até, assim, é um livro que eu gosto de recomendar, mas não sei, eu acho que ele não é mais, não é muito para essa etapa, sabe, do nosso aprendizado. É mais para quem joga torneios, assim, sei lá, com frequência, né? É os Sete Pecados Capitais do Xadrez, de Jonathan Rawson. Que basicamente, como o título fala, né, sete pecados capitais que o enxadrista comete, né? E um capítulo especial é o jogador materialista, que é aquele cara ali que fica só tentando capturar as peças e depois ele vai avaliar as consequências. Tá. Agora é o seguinte, beleza? Então essa partida ela tem muita questão estratégica e muita questão tática. Agora eu vou linkar com outro assunto que deve ser trabalhado nas aulas. Então, vou usar o próprio Lichess, mas o raciocínio que eu vou fazer aqui também funciona muito bem lá no chess.com. Então, vou aqui na página inicial do Lichess, aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Estou aqui no Lichess. Então, vamos supor que você foi lá, ministrou uma aula usando a partida do Murphy, apareceu esses golpes táticos, né? Aí você fala, aí os alunos falam, puxa, esses golpes aí eu queria aprender mais, né? Por exemplo, o tema do ataque descoberto. Muito simples. Você vai vir cá em quebra-cabeça. Inclusive, quando eu trabalhei no Acre, eu já contei, né, que eu trabalhei lá em Rio Branco no período 2017 e 2018. A gente era no instituto lá, IMCF chamava, acho que não existe mais não. IMCF. Era um instituto bem interessante que ele tinha
Era o governo que pagava os profissionais, então ninguém pagava, os alunos não pagavam nada, então a gente era pago pelo governo do estado. Era uma iniciativa bem interessante. E nesse instituto tinha aula de pancada de coisa interessante, robótica, xadrez, né? Aí tinha xadrez, era bem incentivado, né? Tinha aula de filosofia, sei lá, nem lembro, matemática financeira, uma porrada de coisa. E é isso aí para o público geral, né? Público carente e tal, a pessoa tinha que se candidatar para entrar nas turmas e algumas matérias eram até bem concorridas. O xadrez era bem concorrido. Geralmente tinha lista de espera, entendeu? Se alguém desistisse e tal. E aí, a gente tinha uma sala de informática, o que que eu fazia? Isso eu tô explicando isso porque se o professor tiver essa oportunidade numa escola, para ele usar. Aí eu podia usar essa sala de informática uma vez por semana com a turma, levava lá, todos os alunos, era em dupla que a gente fazia, né? Montava as duplas lá, eles entravam na conta do Lichess, e a gente ia fazendo esse treinamento. Eu ia explicando para os alunos como usar o Lichess, treinar tática, entendeu? Aí tinha alguns alunos, claro, que até pegava rápido as coisas, né? Eles acabavam descobrindo umas funções do Lichess que nem eu sabia. Vira e mexe, chegava, ô, professor, o tio, né? Você me chama de tio. Ô tio, descobri aqui um negócio aqui no Lichess aqui que dá para fazer. Aí o que que é que você descobriu? Aí às vezes eu tomava aula deles lá. Mas aí eu colocava os alunos em duplo ou trio, né? Dependendo do número. E aí, beleza, a gente ia nessa parte quebra-cabeça, aí temas de quebra-cabeça, e a gente trabalhava algum tema tático ali. Então, por exemplo, você viu uma aula você viu com os alunos uma partida do Murphy, né? Que essa daí do Compulsen que deu esses temas táticos. Então, o que que você pode fazer? Vamos pegar esses temas táticos aí que apareceram e trabalhá-los mais, ó. Aqui, por exemplo, na partida, é só um detalhe, deixa eu só mostrar essa parte aqui. Talvez alguns de vocês já conhecem, mas só para afirmar, a gente pode estudar esses temas táticos do Lichess por temas de fases. Não é o meu favorito, viu? Não acho que é a melhor forma. A não ser que você tem uma forma de usar esse trecho aqui do site que eu acho que é bacana, que é fazer o treino de tática por finais. Finais de torres, esse eu acho bacana. Mas treinar por abertura, tática de abertura ou tática de meio jogo, que é muito amplo, eu já não prefiro. Eu prefiro ir uma coisa mais específica. Dá para você fazer táticas por abertura. Não recomendo também, porque é uma ferramenta, parece que ela ainda está em construção. Sabe por que que eu falo isso? Porque às vezes você fala assim, vou fazer tática da italiana. Aí você fala, vou fazer aqui da italiana. Aparecem umas posições mais doidas que não tem nada de italiana. É uma italiana porque pega a base do Lichess, entendeu? Então, às vezes, é dois capivara lá, não sei da onde, ali do norte da Rússia, que jogaram a partida horrorosa, mas que começou italiana. Aí você vai pegar a tática lá, não tem nada a ver com a italiana, entendeu? Então, sugiro não fazer por isso aqui, mas por motivos táticos. Ou, aí, se for uma turma mais avançada, avançado. Também dá para usar táticas por checkmate, aí o número. Aí o Lichess aqui ele dá uma viajada, né? Ele coloca esse tanto de tipo de mate, é até interessante, você pode usar na aula. É que tem uns nomes aqui que eu não sei nem de onde que o povo extraiu, né? Dos mais conhecidos aqui, ó, Anastácia, o Árabe, o mate de Bodem, mas tem uns outros aqui, mate de calda de andorinha, eu nem sabia que isso existia. Então aqui eu acho que é uma forçação de barra. Mas dessa parte dos checkmates, o que dá para a gente extrair mais valor são os mates em um, se for para uma turma bem iniciante, mate em dois para uma turma mais experiente ali, e só. Não, mate em três, quatro e cinco é muito difícil, viu? Esse aqui não, a não ser que você pegue uma turma lá só de Faustino Ouro. Aí, se tiver três, quatro Faustino Ouro ali, aí beleza. Aí mate em três, quatro, cinco, aí o céu é o limite. Esses outros aqui não precisa de gastar tempo, é bobagem, entendeu? Esse aqui também, mates com movimentos especiais, mate en passant, rock, é muito raro de acontecer. Um que é interessante
Você pode apresentar é o mates de temas de subpromoção. Mas não fica fazendo toda hora, é só para saber que existe. O que que é subpromoção? É quando você dá um mate que, em vez de ser fazendo dama, o peão, você coroa cavalo. E o cavalo dá mate. É bom, pelo menos, só para você apresentar. Você pode apresentar os temas, sabe? Ó, vamos ver aqui, pelo menos, o que que é o mate de Bodem, o mate árabe. Mas passa uma vez só, tá bom demais, entendeu? Esses outros aqui, também objetivos e tal, meio viagem aqui. Então eu gastaria mais tempo, eu gastava mais tempo com essas turmas aí. Nos mates em dois, mates em um, se for muito iniciante. Avançado, aí depende do nível, né? Motivos táticos, que é o principal. E abertura nem tinha na época que eu trabalhava, esse é um tema recente. E os de finais. Pronto. Nos motivos táticos, então, por exemplo, você viu lá, a gente viu rei exposto, ataque a descoberto, ataque em F2 ou F7, que mais na partida do Murphy? Ataque na ala do rei. Teve cravada? Não, né? Cravada não. Teve tema de garfo, teve tema de sacrifício. É. Então, assim, por exemplo, você apresentou no meio da aula a tema de ataque a descoberto. Então, o que que você faz? Você clica aqui e aí vocês vão fazer os temas para afirmar esse conceito. Porque assim, o Murphy, obviamente eu não sei como que era, eu gostaria de saber com certeza absoluta, como era o treinamento dele de xadrez, sei lá, como que era, né? Essa informação realmente eu não tenho. Mas com certeza ali, no mínimo, tinha muita prática, né? Muita visão assim, além do normal, né? Mas os GMs e super jogadores atuais a gente já consegue entender. Por exemplo, Nakamura, o Caos, esses caras, eles já deram várias entrevistas explicando que eles são bons de tática porque eles fizeram muito exercício tático. Tática é padrão. É você fazer aquela mesma situação tática 100 vezes, 200 vezes, que aí quando ela aparecer, você vai só bater o olho e sem precisar de pensar, às vezes já vai saber qual que é o lance correto, entendeu? E aqui é o seguinte: essas táticas que elas vão aparecer, eu escolhi o tema de ataque a descoberto, que é aquele que o Murphy usou. Eles vão aparecer proporcionalmente ao teu rate de problemas. O meu rate aqui no caso está 2.574. É um rate assim no nível até pesadinho, vamos dizer assim. Mas você pode colocar aqui uma versão, tá vendo aqui, ó? Pode ser muito fácil, fácil, normal, difícil ou muito difícil. Que aí ele vai pegar problemas abaixo, por exemplo, no muito fácil, abaixo do meu rate. Então, eu vou colocar aqui no muito fácil, só para não aparecer coisas muito gritantes, que eu quero só mostrar. Então, por exemplo, aqui o tema é ataque a descoberto. Jogam as pretas. Beleza, aí você vai trabalhar com os alunos aqui. Lembrando que eu nunca vi essa posição na vida, eu vou ter que descobrir aqui junto com vocês. Tá, na verdade, eu já acabei de ver a resposta aqui agora, mas como que seria o meu raciocínio aqui? E como que você deve trabalhar isso na turma? Então, você vai montar lá, pessoal, na aula de informática, ali na sala de informática, por exemplo, ou você mostra lá num projetor e tal, né? Não sei qual o pessoal tem usado hoje em dia, né? E aí você abre esse problema, por exemplo, ou cada um no seu computador. E aí, primeira coisa que você tem que estipular desse treino de tática. Tem que ter um tempo limite para fazer tática. Você não vai colocar esse exercício e falar assim, ô pessoal, aqui a gente tem até o final da aula para descobrir. Eu sei que tem muito professor que às vezes faz isso, às vezes está lá, né? Ah, vou ali deixar uma tática ali, até o pessoal resolver ali, né? Aí vai tomar um cafezinho e tal. Mas não é o ideal, né? A não ser que seja você vai passar um exercício de desafio assim para finalizar a aula, né? Ó, pessoal, agora eu vou passar o exercício mais difícil do semestre só para finalizar aqui. Aí vocês só vão sair na hora que resolver. Mas assim, você tem que colocar um tempo limite por exercício. Qual que é um tempo que eu gosto muito que eu acho que funciona? 5 minutos no máximo. Você fala, pô, Molina, mas 5 minutos é pouco tempo. Às vezes a pessoa não vai nem conseguir montar o raciocínio e o tempo já acabou.
mas é para você treinar um pouco a intuição e agilidade, entendeu? Mental. Não ficar ali, sabe, olhando o exercício, porque a gente tem que preparar os alunos, mesmo que nem todos queiram jogar torneios de xadrez, mas a gente tem que prepará-los para situações de torneios. No torneio de xadrez, tá lá o Gilney jogando, ele não vai ter tempo infinito. Vamos supor, o Gilney está jogando de pretas aqui. Ele não vai ter tempo infinito, ele vai ter que tomar a decisão. Vamos supor, o Gilney chega nessa posição e tem 10 minutos no relógio. E o adversário também tem 10 minutos no relógio. Ele não vai ficar ali pensando meia hora que ele vai perdendo tempo. Então você tem que criar esse, vamos dizer assim, essa administração do tempo, que é uma excelente coisa que serve para o aluno, né, desenvolver na vida dele, né? Entender que você tem que administrar os recursos que você tem, né? O xadrez, então, a gente aprende. Eu lembro que, sabe aquelas pressões que a maioria das pessoas tem na hora de fazer vestibular, né, por exemplo? De ficar pressionado pelo tempo e tal, o xadrez, ele me tirou um pouco essas pressões na época que eu tava. Óbvio que eu sofria pressão, mas eu sentia bem menos, sabe? Porque os torneios de xadrez já tinham me treinado para isso, sabe? Eu sabia administrar o tempo assim, bem assim, por causa dos torneios de xadrez. Eu sabia, ó, peraí, qualquer situação de decisão importante, eu não tenho tempo infinito. Então isso me ajudou, né, nessa época lá dos vestibulares e tal. Então aqui você estipula um tempo, ó, 5 minutos por exercício, no máximo, né? Se a pessoa resolver antes, tudo bem. Deu 5 minutos, aí faz aquele famoso chute consciente. Pronto. Aí você vai repetindo esse processo. Então, 5 minutos, pronto. Coloca lá um reloginho ali para todo mundo ver e pronto. Aí, claro, vai ter aqueles alunos. Ah, não, deu 1 minuto, já resolvi, professor. Aí você vai lá, tá errado. Vai ter aqueles que vão deixar ali, vão usar os 5 minutos para acertar certinho. Então, aqueles mais rapidinhos, você tem que controlar a ansiedade. Aliás, é um problema que assola a sociedade hoje em dia, né? Se não me engano, né? O pessoal parece que não consegue mais, sei lá, parar para pensar, né, nas coisas, né? Todo mundo quer tudo para ontem, né? Então, você ensinar a pessoa, principalmente os mais jovens, né? A usar o tempo, ó, você tem 5 minutos, ó, usa aí. Não, não dá resposta em 1 minuto, não. Por quê? Porque você tem 5 minutos, você vai dar a resposta em 1 minuto? A chance de estar errado é altíssima. Aí você puxa a orelha, né? Entendeu? Beleza, esse aqui, alguém tem uma ideia? Só para ver como é que tá o cálculo de vocês aqui. Captura Joga umas... essa torre, né? Como é? Capturar a torre primeiro. O tema é E ataque à descoberta, exatamente. Então, qual que é o descoberto? Qual que é o tema de descoberta? É você tirar uma peça sua que atrapalha um ataque para abrir o potencial de outra peça. Então, você tem que pensar quais seriam os ataques que estão sendo atrapalhados, né? Esse bispo? Não é. Esse bispo está aberto. Da dama da torre? Pode ser. Talvez é aqui que está o tema do descoberto. Então, exatamente. Torre toma. Ó, vou fazer em seta. Ó. Torre por, que agora a dama abre para entrar em G4. Ataque a descoberta. Vamos ver se está certo? E aí, dama G4. E aqui, um outro tema que tem a ver. A combinação do bispo da grande diagonal com a dama chegando e o rei exposto. Aí agora é dama D1, ele vai cobrir de dama e cai a torre. Quer dizer, será que tem coisa melhor? Tem não, né? Tem, quer dizer. Não, não. Tem Dama mate, aqui. não tem Qual mate, mate? aí mesmo. Mas aí, dama Rei, volta, rei e G1. cobre, né? Ah, dá uma volta, né? dama volta. Acho que eu vou tomar a torre, não vou ser ganancioso não, viu? Se tem mate, mas essa torre já tá suculenta. Entendeu? É, a dama defende, né? Senão era mate. É. Entendeu? Então, assim, ó, olha como que foi o ataque descoberto, tranquilo. Inclusive, depois que você resolve, ou se você errar o exercício, ele aparece aqui do lado, isso é legal também, os temas relacionados, ó. Então, aqui também está o tema de desvio, ataque a descoberto e só, né? O que mais que aparece de informação? O rate do exercício, quantas vezes foi tentado, até a partida tem, ó,
Geralmente é do banco de dados do Lichess. Você pode até ver, é interessante isso, viu? Porque às vezes a pessoa acha que essa informação é inútil, mas você vê a partida, mesmo que seja de dois jogadores ali totalmente aleatórios, que aí, é engraçado que já teve vezes que eu vi até tático de partida minha, viu? Assim, foi uma vez só na vida. Eu não sei se eu tinha dado o tático ou levado o tático. Mas aí você clica aqui para você ver como que aquele tema tático surgiu, entendeu? Também dá para extrair. Eu não vou fazer isso não, mas é só você clicar aqui, aí vai aparecer a partida ali. Aí você vê até. Aí, como é uma partida totalmente aleatória, talvez é uma partida toda cheia de erros, né? Não, o cara jogou esse lance aqui. Então, o que que o cara poderia ter feito? Ter defendido esse tema. Talvez um H3 aqui, né? Se ele joga H3, resolve. Entendeu? Aí você pode tirar esse aprendizado também. Olha aqui, pessoal. Ó, o cara podia jogar o H3 para defender o peão. O que que ele fez? Torre C2, sei lá para quê. Aí deixou o peão no ar. Entendeu? Então também dá para tirar esse aprendizado. Aí vamos fazer mais um aqui só para você coloca aqui continuar treinando. Porque assim, isso aqui eu estou mostrando só a ferramenta, mas na verdade o aluno ele tem que fazer esse exercício assim até fritar o cérebro dele, entendeu? É, tinha aluno até mais dedicado lá nessa experiência minha no Acre, né? Que eu mostrava isso, aí ele chegava em casa, tinha aluno falou, Molina, sabe aquele tema lá que a gente trabalhou? Eu falei, sei. Eu fiz 200 exercícios dele na hora que eu cheguei em casa. Eu falei, caramba, bacana. E tinha outros que, infelizmente. E aí, quanto você fez? Ah, eu esqueci, inventa mil desculpas, né? Então, assim, mas tinha uns que. Tinha aluno lá que fala. Aí, claro, aquele que fez 200 exercícios, no mesmo dia, às vezes, o cara ficou tão empolgado com o tema, sabe? Óbvio que ele vai evoluir mais, né? Pessoas vão falar, por que que um aluno, por que que um jogador X calcula muito mais que o outro? Ué, quantos exercícios aquele cara fez? Quantas horas, né, da vida dele ele dedicou à tática e quantas horas o outro dedicou? Entendeu? E o interessante, professor, eu fui olhar, fui entrar nesse quebra-cabeça depois em umas aulas que a gente teve aqui. Ele tem Uhum. uma parte que ele mostra área de aprimoramento e pontos fortes, né? Sim, exatamente. É que você pode. Isso, que é o Ajuda que muito. que à medida que você vai fazendo os exercícios, aí, claro, você vai fazendo exercícios de vários temas. Ah, ataque a descoberto, cravada, ataque duplo, sei lá o que mais. Aí você vai tendo seus erros e acertos, né? Aí ele faz um gráfico até meio doidão, né? E fala, ó, ataque a descoberto, você errou mais. Então seu gráfico fica pior naquela parte. O ataque duplo, você foi bem. Então ele mostra essa parte aí também, entendeu? Só que isso aí só vai funcionar se for uma amostragem boa, grande, entendeu? Se você, tipo assim, fizer 10 exercícios, é nada, aí é irrelevante. Então vamos lá, vamos fazer mais um aqui. Agora também, eu vou aproveitar esse exercício aqui também para a gente firmar também uma outra coisa. Tudo bem que a gente já sabe qual que é o tema. Ataque é descoberto. Então, só recapitulando, é você tirar uma peça que está atrapalhando um ataque mais sério. Então, você tem que pensar assim, qual peça minha, ou grupo de peças, que está sendo atrapalhado pelas minhas próprias peças. Então, é aí que você vai trabalhar. Mas, mesmo sabendo o tema, a gente tem que fazer um raciocínio, né? Quando a gente fala em tática, aí isso aqui é um assunto até para outras aulas, mas eu já vou adiantar aqui. Como que a gente analisa taticamente, né, dinamicamente uma posição? A primeira coisa não é sair fazendo cálculo de jogadas. Esse é o grande erro. Isso eu aprendi com o meu lendário treinador, Alexander Goloshapov da Ucrânia, que eu treinei com ele nos períodos de 2007, 8 e 9. Ele sempre falava comigo. Foi uma experiência que eu tive, foi muito interessante, treinar com um ucraniano. No caso, eu queria treinar com um russo, mas eu não achei nenhum russo, bem ucraniano aqui que serve. Tudo bem que eu sei que hoje os países estão em guerra, mas na parte de xadrez é como se fosse a mesma escola, entendeu? É curioso eles estarem em guerra, inclusive. Eu não entendo.
Mas aí foi uma experiência impressionante, assim, treinar com alguém assim, ali da escola, né, vamos dizer assim, da ex-União Soviética, né? E aí, querendo ou não, enxadristicamente são espetaculares, assim, na parte de como estudar xadrez, como pensar xadrez, né? Aí eu tive essa experiência por quase 3 anos, não chegou a completar 3 anos, não. E ele sempre falava comigo, ó, você tem que olhar a parte tática, não olhando jogadas inicialmente. As jogadas vão vir depois. Primeiro você tem que analisar estrategicamente o que está acontecendo. Aí ele sempre falava isso comigo. Eu, meio cabeça dura, né? Eu custava aplicar isso aí certinho do jeito. Nossa, e ele me xingava, assim, xingava. Ele era bem bruto, assim, mas ele falava: não é possível, é assim que faz e tal. Mas ele, ele me explicava o seguinte: primeiro você tem que, quando você vai fazer um exercício de tática desse, comparar os reis. Isso é tópico até para outra aula, viu? Mas eu já estou adiantando aqui. Você compara os reis, você avalia o que que a estrutura de peões está dizendo, porque os peões, eles são, o Filidó falava que são a alma, é a alma do xadrez, né? Mas é mais que isso, assim, digamos, eles dizem se a posição tal não está saudável, defensivamente, na questão do ataque, que os peões, principalmente na parte defensiva, eles são a nossa estrutura óssea, entendeu? Então, se saber olhar a estrutura de peões, você já sabe se a pessoa está se defendendo bem, se está se defendendo mal, o aluno, né? Eu vejo assim, a estrutura, para mim não precisa muito para olhar uma partida, por exemplo, de um campeonato escolar, por exemplo. Eu olho a estrutura de peões, eu já sei, esse jogador é iniciante, aquele lá é mais experiente, pela estrutura de peões. Assim, uma análise rápida, entendeu? Como ele montou a estrutura de peões. Então, os peões dizem muito, viu? Só que a gente tem que saber ler isso. Então, isso é um tema estratégico. E, claro, o posicionamento das peças de defesa e das peças de ataque. Aí você faz um comparativo entre elas. Ah, eu acho que a dama está melhor, eu acho que as torres aqui estão mais encaixadas, esse cavalo aqui centralizado, mas ele atrapalha um pouco as coisas do branco, então talvez a jogada possa ser por aqui. E aí vem a última parte do raciocínio, que é você buscar o quê? Jogadas candidatas. E não é o contrário. Tem gente que, né, quando a pessoa não tem esse raciocínio assim trabalhado, né? Ele primeiro, você abre o diagrama e ele já começa a pensar jogadas. Ele nem está avaliando se os peões, como é que tá, se as torres estão mais coordenadas, ele só está ali pensando em jogadas. Mal abriu o diagrama. Aí não é assim que faz, entendeu? Mas e aí, alguém tem uma ideia aí? Acho que nesse tempo que eu falei já deu para ter alguma ideia aí desse aí? O tema é ataque a descoberto. Então a gente já sabe 80% aí do caminho. Você já sabe qual é o tema tático. Quais descobertos podem aparecer aqui? Rapaz, eu pensei em cavalo captura esse peãozinho aqui. É peão F5. Com qual o objetivo? Me explica aí. É, primariamente com o objetivo de dar o checkmate, né? É, Ali com a. isso. Se ele não tomar o cavalo, você dá um mate com o dama H6. Beleza. Mas e se ele tomar o cavalo? Como é que ele vai tomar o cavalo? Aí eu pensei nessas possibilidades aí. Ele poderia capturar com a torre, né? Só Poderia um capturar. parêntese, que aí, só um parêntese dentro disso aí que você falou das possibilidades. Quando a gente fala em lances candidatos, a gente não pode pensar só nos nossos lances candidatos, não. Foi bom isso aí você ter é, relatado aí. Você tem que pensar nos lances candidatos do seu oponente. Foi importante isso aí. Então tá, vamos lá no seu raciocínio. Cavalo por, aí o que que você pensou que ele vai tomar o cavalo? Pensei nas possibilidades. Ele pode capturar com a torre, né? Mas Com aí a abre a coluna. torre. E aí você faz o Vencer, que com essa coluna? e aí abre a coluna ali do cheque com a torre. Tá, aí você dá o Hum, cheque com a torre. Aí ele joga, por exemplo, torre G7. Aí captura, cheque, Captura, rei por. isso.
Aí E cheque de aí? novo. Aí cheque com a outra torre e Isso, depois mate. Tá. isso. Então tá. Então a gente descarta a torre por. Isso que a gente está fazendo, eu sei que para alguns pode estar sendo difícil, calculando essas jogadas às cegas. Mas isso é uma habilidade que o enxadrista, o professor, todo mundo que está relacionado a xadrez, ele tem que tentar adquirir, viu? E em salas de aula eu já tive experiência assim. Tinha aluno que pescava rapidão, tipo, acompanhava todo o meu raciocínio, e tinha outros que ficavam viajando. Aí você tem que prestar atenção nisso, entendeu? Mas vamos lá. Então, cavalo F5, tomar de torre não parece legal. Dá para tomar de bispo? É, de bispo cai a dama, né? Tá, é a dama. Tá cravado, ó, tema de cravado. Então só Aí sobrou, se não pode tomar de torre nem de bispo, sobrou o quê? capturar de peão, né? Peão Isso. ali. E aí? O que que você Aí pensou foi, nessa? foi aí onde o nó Hum. não Aí que travou, né? travou. Tá, É, então vou te ajudar aí. Vamos Não lá. poderia ser cavalo em E6? O problema do cavalo E6 é que você não está gerando mate, né? O cavalo F5 você gera mate. Ah, sim. Cavalo E6 você não está ameaçando nada decisivo, entendeu? Pelo menos eu não Uhum. estou vendo. Aí é um outro tema, que é o tema das jogadas mais forçadas. As jogadas mais impactantes, taticamente, no xadrez, são jogadas que você oferece perigo imediato. Quais são? Capturas, porque está envolvendo material. Cheques, porque você está atacando o rei, e ameaças de mate. Então, por exemplo, o cavalo E6, ele não é nem captura. Não estou dizendo que cavalo E6, num cenário normal, não tático, seria uma má jogada. Nesse caso até seria, mas muitas vezes ele até poderia não ser uma má jogada. Mas entre cavalo E6 e cavalo F5, o cavalo F5 ele é mais impactante para a dinâmica do jogo, entendeu? Você oferece muito mais perigo. Para começo de conversa, você ameaça mate, né? Então, por exemplo, eu fiz aquela análise estratégica. Eu estou medindo o que na análise estratégica? A saúde da posição. Eu estou lá comparando os reis, eu estou avaliando a estrutura de peões de cada lado e estou fazendo aquele comparativo entre as peças aqui, gerais. Aí me vem as jogadas candidatas. Opa, cavalo F5, parece uma boa. Aí eu vou comparar qual que é o impacto do cavalo F5 na posição das pretas e comparar com o E6, cavalo E6. Aí, assim, me parece o cavalo F5 mais uma jogada mais enérgica. Tá, aí você tinha dito que o cavalo F5 você estava travando no peão por, né? Mas vamos tentar um pouco mais. E o Cavalo F, e o H5? peão H5. Mas aí, de novo, não é uma jogada tão grave. Eu jogo G5, você me dá um tempo, você me dá a escolha. As jogadas mais fortes no xadrez são aquelas que você faz ameaças que o oponente ele tem que resolver imediatamente. Entendi. Ele não consegue, sabe? Jogada forçada é aquela que você não dá escolha para o oponente, ou dá escolhas ruins, entendeu? Então vamos lá, cavalo F5. Você tinha qual Rafael, né? Glebson Rafael. Você tinha isso, dito que você tinha travado no peão por, mas isso, torre por. Vai tomar de quê? De bispo, né? hum, Não é isso, verdade? Vai tomar de isso, bispo. E aí você pode jogar dama por F5, cheque. Aí ele isso. vai Ah, tirar o rei, por exemplo, para cá. E agora a gente pode tomar o bispo e a gente lucrou o que nessa história? Lucramos peões, né? Aliás, tem até um dama F6. É uma posição interessante. Deixa eu ver se tem coisa melhor. Cavalo F5, peão por, torre toma D5, bispo toma D5. Quando ele toma de bispo, ele ameaça mate aqui. É bom lembrar disso aí. Deixa eu ver se tem coisa melhor. Esse exercício está meio capcioso, viu? Cavalo F5, é, peão. não está muito condizente não, com a Como história. é? Não O entendi. nível, o nível desse exercício aí tá mais Tá, avançado vamos do ver. Não, depois que a gente fizer, ele mostra o rate do exercício, viu?
Não Será que, preocupa, será, não. será que é ataque à dama com b Não, não. três? Mas aí cheque. E aí o B3, assim, não é ataque tão É. incisivo, porque você deixa o cheque e ele consegue respirar, entendeu? Não, mas eu tô achando que é cavalo F5 mesmo. Vamos fazer assim, digamos, um chute consciente, porque lembra que, claro, aqui a gente só tá trocando ideia acerca da ferramenta. Quando vocês estiverem numa aula, com alunos e tal ali, você vai ter que colocar à risca essa questão do limite de tempo. Ó, começou o exercício 5 minutos. Deu 5 minutos, ó, pessoal, qual que é a resposta aí? Chute consciente aí. Então vamos fazer o chute consciente aqui como se o tempo já tivesse acabado. Tá, agora esse lance, acho que não tem coisa melhor. Ah, aí o computador capivarou, né? Ele tá entregando a dama aqui. Vou tomar. Às vezes acontece isso, porque, digamos assim, a inteligência artificial, às vezes ela não é muito inteligente. Mas você quer conferir a outra linha. O que que você faz? Isso aqui é porque o computador ele fez uma jogada, digamos assim, que não era o que estava nos preocupando, né? O que que você faz? Você liga aqui o Stockfish para conferir. É, Você pode. pelo que eu entendi, no fim das contas era capturar a dama, né? Porque se você captura de bispo, você iria com a sua dama capturando a dama preta. Não, não. Você vai tomar em F5, ó. Vou mostrar aqui. Você pode conferir, por exemplo, o computador fez uma jogada, entre aspas, burra. Por que que ele não jogou o bispo na D5? Aí você pode conferir aqui no computador, ó. Dama por F5, tira o rei. Ah, Aí tá sugerindo esse lance. E agora a torre toma D5. E se ele tirasse o rei para cá? Dama H5 primeiro. Tá certo. Rei G7 e torre toma D5. Na verdade, eu jogaria esse aqui, viu? Por exemplo, nessa situação. Que é pior. Esse aqui eu achei que era bom. Ele joga o final de torres aqui. Mas olhando de novo, realmente esse lance, porque o rei fica totalmente exposto, né? O rate desse exercício é um rate de 2.000, tá aparecendo aqui. Ele foi tentado 497 vezes. Eu não sei quantas vezes. No chess.com, quando você faz o exercício, ele te fala. Eu vou mostrar aqui no chess.com, que lá também tem uma forma similar. Lá só que você vem cá, você vem cá em problemas personalizados. Aí você escolhe um tema aqui. A gente está fazendo ataque a descoberto, né? Aqui, ó, ataque a descoberto. Aí no chess.com, você tem que escolher o intervalo de rating. Vocês não vão colocar esse intervalo aqui, não, que é alto. Vamos colocar um intervalo aqui de. Pegar assim, 2.000. Só para mostrar a diferença para vocês. Mas é bom se a pessoa tiver possibilidade de trabalhar as duas ferramentas. Qual que é a diferença? O Lichess, ele é 100% gratuito. Então, igual eu falei, eu abria lá na sala de informática, todos os alunos ali, vários eram carentes, né? Então, era só criar conta no Lichess, criava e-mail para eles ali mesmo, entendeu? Tinha uns lá que nem tinha e-mail, aí criava e-mail, cadastrava a conta, pronto, eles já podiam usar. Aí eu lembro que até também uma coisa que eu fiz para os alunos carentes, a gente conseguiu alguns horários extras deles usarem a sala de informática, aí ficava alguém tomando conta e eles jogando xadrez, fazendo torneios, então a gente usava bastante. A turma do xadrez era a que mais usava a sala de informática lá. Então o Lichess ele é 100% gratuito. O chess.com, muitas vezes algumas ferramentas que eu mostro, elas não são disponíveis, porque você tem que ter conta prêmio, diamante, essas coisas, entendeu? A minha conta ela é diamante porque, pela questão de ser mestre internacional, então eles dão essa conta. Então eu não sei quais são as limitações de uma conta não diamante, entendeu? Então às vezes eu estou explicando para um aluno, por isso que eu não sugiro tanto usar o chess.com, porque às vezes eu falo assim, tem tal ferramenta, aí meu aluno fala assim, não, mas a minha conta não aparece essa ferramenta. Então é por causa.
entendeu? Aí você tem que pagar o site. Então, o chess.com ele é aquele site meio pago, meio gratuito, entendeu? Mas só para mostrar aqui, inclusive acho que essa parte dos problemas, o chess.com ele limita. Eu acho que quando a conta não é paga, né? A conta é Eu acho que gratuita. ele limita 3 exercícios, eu acho. Por dia? É, Nossa, só? é. Então A não minha, dá a para minha conta usar. de chess.com é gratuita e eu faço 3 exercícios de resolução de problemas. Vai E pro Então não dá. aí eu espero o dia seguinte para fazer mais Então três. não dá, não dá Vai, para vai usar pro em aula. Lichess, ou Não, Vai pro eu uso o Lichess, mas o chess.com eu já tentei usar e aí eu vi que tinha essa ele limita. limitação. Ele limita por É. 3, é. Não, mas assim, tudo bem. Então, sabendo dessa limitação, só mostrar aqui a diferença. Eu vou fazer um exercício aqui, ó. Tá? Opa, pera aí que eu coloquei um intervalo muito grande aqui. 2.000 até 2.300, ó. Quando você faz um exercício com o mesmo tema, ataque descoberto, qual seria esse aqui? Ah, cavalo F3 e ganhadão. Só para mostrar a diferença. Ou errei, peraí, errei, eu fiz rápido aqui. Por que que eu errei aqui? Ah, toma a torre primeiro. Eu fiz rápido aqui, distraí. É, Aí depois que você faz, ele fala o rate, ele fala o rate 2.200, e aí você clica aqui nessa opção aqui, como que era? Análise. Aí ele mostra agora também, não é aqui não, falei, é aqui, né? Acho que é aqui. Não, não é aqui não, acho que eu cliquei errado ali, peraí, bobagem aqui. Tem um lugar que ele fala, quer ver, eu vou fazer de novo aqui o exercício, que ele fala. Quantas vezes aqueles. Parece que eles mudaram, viu? Porque antes aparecia. Quer ver? Vamos lá. Ataque a descoberto. Qual que é aqui? Bispo. Aqui. Ah, mas eu tô errando todo. Só porque eu tô querendo fazer rápido, só para mostrar. Vamos lá. Eu tô querendo fazer rápido só para mostrar aqui o detalhe. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou fazer. Ataque a descoberto. Vamos lá. Tá. Esse aqui. Rapaz. Esses aqui não estão me ajudando, não, viu? Você quer saber? Qual é esse aqui? Dama toma dama, cavalo por E6, talvez? Pode ser. E6 parece uma boa. Vamos ver, vai. Se eu errar, não é possível, né? Porque eu quero mostrar a sequência aqui. E o E6. Vai. Ah, finalmente acertei. Pelo menos tinha que acertar um. Aí ele fala o rate do problema. Aí você clica aqui, ó, nesse quadradinho. Você abre uma nova aba. Aí aqui é que eu estava clicando errado. Aí ele fala o rate do exercício, a taxa de acerto do site e o número de tentativas. Por que que isso é legal? Porque você vai comparando com o site. Por exemplo, um exercício que o pessoal acertou 28,3 é um exercício que o pessoal errou bastante. Então ele é meio capcioso, entendeu? Então você fala assim, pô, acertei esse exercício onde a taxa de acerto está baixa. Tô bem nesse top. Aí você faz isso várias vezes. O Lichess, ele não dá essa informação, ele só fala quantas vezes o exercício foi feito. Ele não fala quantas vezes o pessoal acertou, né? Aí, tudo bem. Então, assim, aí você vai trabalhando esses ataques descobertos, coloca lá tempo limite por exercício, 5 minutos. Lembra de essa dificuldade aqui é muito importante, viu? Eu coloquei aqui no mais fácil, porque os exercícios de 2.500 próximo 2.600 são bem puxadinhos. Então, como eu queria mostrar bem essa ferramenta, para não colocar uns exercícios cabulosos aqui, entendeu? Ô, Molina, É, fala. sobre essa dificuldade, o que que é legal de passar, até para mim, no caso, aqueles que eu consigo resolver mais, ou puxa um pouquinho para cima, o que que é Você mais fala em quê vantajoso? aqui, nessa Isso, dificuldade? na dificuldade, é. É porque vai aparecer exercício de acordo com o teu rate no teu nick. Então, vamos dar um Tá, exemplo. Vai, eu não sei o seu rate de problemas. Vamos supor que tá, vamos lá, 2.000. ok. Aí você está mantendo 2.000. Então, você vai fazendo exercício, porque você vai ganhando rate, perdendo rate, né? Se eu ficar fazendo aqui vários exercícios e errar, meu rate vai caindo, se acertar, vai subindo. E é igual na partida de xadrez, Ok. né? Se você pegar um exercício com rate muito bom e acertar, você ganha bastante rate.
Se é um exercício muito fácil acertar, você ganha um de rate só, um pouquinho. Então não adianta eu ficar fazendo exercício. Qual que é a minha sugestão? É que aqui eu não coloquei isso para não aparecer uns exercícios cabulosos. Ou você faz o normal ou tenta no difícil mais 300. Por quê? Para você subir um pouquinho, você sempre forçar um pouquinho. Esse mais 600 aqui não sugiro, senão vai aparecer muito acima da sua força. Esse aqui, só se você tiver. Você fala, não, hoje eu tô que tô. Aí tudo bem, mas ou no difícil ou no normal. O fácil, muito fácil, a não ser que, igual eu tô fazendo aqui, uma demonstração. Você falou, pessoal, vou mostrar aqui, aí você sabe que o nível. Por exemplo, pegou uma turma lá, o seu rate ali, por exemplo, é 2.000. Aí a turma, você sabe que o rate médio deles lá de exercício é 1.000. Pô, se você fizer 2.000 é sacanagem, né? Aí ninguém vai entender nada. Aí você abaixa, você coloca lá no mais fácil possível, entendeu? Numa demonstração, né? Aí você vai fazendo e vai ter a variação do rate, entendeu? Ou então você bota no fácil e no intermediário ali, entre o fácil e o normal ali, e diz para a turma o seguinte, ó, isso é um aquecimento, vamos fazer um aquecimentozinho aqui, e É, depois a gente vai mudar esse nível. é. Não, mas é essa questão das salas de informática que o professor que tem acesso, porque, claro, nem sempre vai ter. Às vezes, mal, mal dá num lugar, você está dando aula num lugar que às vezes mal, mal tem um projetor, entendeu? Então vai depender muito da escola que você, ou do local, né? Mas se tiver acesso, monta lá duplas de alunos em computador, cada um ali abrindo um login no Lichess, aí você vai acompanhando, é bacana demais. E aí dá para fazer torneios, mas aí já é um outro assunto. Eu fazia torneios lá e ficava olhando, era bem legal assim. Dava para, se tiver acesso à sala de informática, é bacana. Torneio de problemas meio que caiu de moda, né, Molino? Quase não se vê, né? Não, não, fazia torneios não era de problemas, não. Não, existe torneio de problema. Já até disputei, mas eu tô falando, aí os torneios eram torneios mesmo, normais, jogando. Eu fazia até temático de Entendi. aberturas. Aham. Mas não, mas no caso dos torneios que eu falei, não era de problemas, não. Meio que a gente disputava nessas aulas assim, a gente disputava quem acertava mais, né? Mas eu acho que alguns alunos davam umas trapaceadinhas, porque às vezes colocava muito fácil, entendeu? Aí o cara ficava acertando, aí eles me enganavam às vezes. Falava, o cidadão lá acertou 10 em rapidão, mas eu acho que eles maquiavam ali. Alguns me davam uns dribles ali, aí tem que ficar esperto nisso aí. Eles não entendiam que o objetivo, na verdade, não era ganhar ou perder, era aprender, né? Mas tudo bem. Alguns, né? Aí tinha alguns que me ludibriavam ali. Mas você falou de campeonato de problemas, existe os campeonatos de solucionismo, né? Mas é uma coisa, digamos assim, mais avançada, né? No xadrez, assim. Eu já até disputei uma vez um campeonato mineiro de solucionismo. Foi legal. Acho que eu ganhei até. Acho que eu ganhei. Tem uns anos atrás, né? A gente fez um teste. Mas então, aí você vai resolvendo aqui. Então, assim, olha que legal. A gente viu uma partida do Murphy, que é uma das partidas mais importantes da história do Murphy, que é um dos jogadores mais importantes da história do xadrez. Aí naquela partida apresentou-se alguns temas táticos. Aí você vem no Lichess e reforça aqueles temas táticos. Igual eu te falei, pode ser pelo chess.com, só que o chess.com tem esse problema de limitação. Então, por isso que eu nem falo muito, entendeu? Porque, né, nem todo mundo vai ter a conta lá totalmente desbloqueada. Aí você viu lá no jogo do Murphy com o Paulsen. Desenvolveu-se algumas táticas. Aí você fala, ó, pessoal, entenderam aí o ataque à descoberta? Agora vamos fazer uma bateria. Aí você deixa para o aluno até de tarefa, né? Porque aí, inclusive no celular, deixa eu até conferir no meu celular aqui. No aplicativo do Lichess, deixa eu abrir aqui. É porque eu não uso muito o Lichess pelo celular, viu? Não uso. é, mas eu Mas creio que pelo celular também tem quebra-cabeça, também tem os é. desafios, tem sim. Então, eu até tenho aqui no meu celular, só que como eu não uso muito, eu só instalei, mas por instalar, Mas eu eu acho que ele acho é um que pouco mais limitado. ele é bem mais limitado. Por exemplo, eu estou vindo aqui na parte problemas, vamos ver o que que aparece aqui. Ele não está dando um menu aqui para mim, entendeu? É que eu não uso muito, ele só fala assim problemas, ele não dá um menu.
no navegador aqui do computador, ele te dá esse menu Ele quebra-cabeça, aparece quebra-cabeça para você aí? aparece problemas. Quebra-cabeça não? Não. O meu aqui é quebra-cabeças também, mas Eu acho é o que mesmo, né? É, problemas, mas é Eu, uma eu setinha, acho, né? eu acho que tem duas versões Aplicativo? desse aplicativo para o celular, que eu também tenho os meus alunos lá e aparece outras configurações aqui também. Pois é. Então, por isso que eu não falo muito do aplicativo, porque eu acho que ele deve ter mais de uma vez, sei lá. O meu aqui não está É, aparecendo. est- é, é, é estranho falar isso, mas é o que dá a entender, né? É, o meu aqui no celular, ele aparece, por exemplo, na parte de problema, de exercício estático, é só problemas. Aí eu clico problemas, não dá para escolher o tema, entendeu? Só Isso, aparece um isso. problema ali qualquer ali para eu fazer. Então, não, No não, seu não aí me, também, Rui? não me ajuda, só um entendeu? minutinho, eu tô dando uma olhada aqui. No meu aqui, pelo Até, até, menos. até para a gente tirar essa dúvida, que meus alunos. Não, o pior meu ainda é que meus alunos são surdos, aí eles abrem lá um negócio diferente, e como é que eu vou explicar isso com eles? Aí já quem O está que tendo você pode oportunidade fazer é aqui. dar um drible no É, celular. Você pode dar um drible no celular. Você é porque abre, no por surdo eu não exemplo. vou conseguir. Então, você pode fazer o Sim, seguinte: você abre o celular, vai no navegador do Google certo. Chrome ou navegador qualquer, abre o lichess.org, loga, Ah, sim, e aí você acessa pela versão tipo para computador, sabe? Quando você está numa aba. Só que aí você vai estar usando o certo. Lichess no Aham, Google Chrome do celular, versão para computador. Tem uma opção que você clica, aí você vai conseguir. Olha, Você eu achei tá. alguma coisa aqui no meu aham. celular, em vez de ser problema, tem uma opção de aprender. Então, no meu também aparece, ó. Deixa eu ver aqui. No Aí na meu opção de aparece. aprender, aí na opção de aprender tem lá estudar e do lado tem um mais. Então, no meu ele aparece aprender, mas quando eu clico, tipo assim, ele só dá três opções, ó. Aprender, problemas, estudos e coordenadas. Ele no meu aqui não aparece mais nada. Então, no Entendeu? meu, no meu tem, no meu quando eu clico em aprender, apareceu estudar e do lado do estudar tem uma opção chamada mais, com uma setinha. E aí quando você clica lá, ele mostra uma série de temas. No meu não tá aparecendo nada disso. Que Isso é loucura. Não, mas Lichess, esse né? é o. Mas Lichess você está esse. falando, né? No Lichess, Não, exatamente. mas No esse é o. aplicativo do Lichess. No meu Isso não dá tá para aparecendo. Tá aqui, ó. vendo? Tá vendo como tem diferença entre um No meu e não o. tá aparecendo nada disso, ó. Tá Aqui, aparecendo, deixa eu ó, ver se. eu tô mostrando aqui na tela, ó. Então, o meu não aparece isso. Tô vendo aí. Tá Não vendo? tem aqui, busca. E No aí, meu não tem. quando você Entra aí, clica aqui, dá ó, uma entrada aí ó, no sobre aí para nós ver no sobre do aplicativo, ver se tem alguma diferença. Não, Pá, eu tô vendo link. aí, entendi o seu. No meu não tem essa opção. deixa eu ver aqui qual é a versão desse meu aqui, Isso, peraí. é isso, a versão que a gente ia dar uma olhada aqui. Eu também não vi nada aqui de versão, É, contato, termos de serviço, privacidade, pois é. database, No sobre meu não tem. lichess.org. Vamos ver aqui. No meu não É, tem essa opção, viu? Não tem. Essa daí que você falou. No aplicativo eu tô falando. Aí o que que você pode fazer? Você vai no Google Chrome, abre o lichess.org, loga do celular, né? Google Chrome. Sim, Aí você tem uma opção, geralmente no Google Chrome ou qualquer outro navegador que você usa no seu celular, de você usar o Google Chrome versão para computador. Aí ele vai, tipo, é como se fosse o Google Chrome aqui do computador. Aí você vai sim. acessar o Lichess no modo normal, digamos assim. É como se você tivesse um computador. Depois faz o teste aí. Dá um Boa, pouquinho mais de trabalho, mas é só uma vez, né, que vai dar trabalho. O show. que mais que eu estava falando aqui? Ah, e Show. uma outra coisa que também, só para fechar até o estudo de hoje, o aula de hoje, nessa parte dessas ferramentas interativas que dá para fazer com a galera. Isso aí é se a pessoa tiver dificuldade, é o treino de coordenadas, aprender coordenadas. Só que isso é para as pessoas que têm dificuldade com anotação. Tipo assim, você fala, casa uhum. F3, aí a pessoa não sabe o que que é a casa F3. Que, claro, no início do xadrez, tudo é complicado mesmo, né? Às vezes a anotação já buga, né? Então,
Você vem cá em aprender. Peraí, travou aqui. Peraí, o que que travou? Alguma coisa, ó. Aprender Ah, coordenadas. só uma informação, Molina. A minha versão Ah, do Lichess aqui é a versão 0.16.5, tá? tá bom, depois eu vou comparar. 0,16, Ve- tá. 0.16.5, você entra em configurações. Tá bom. Deixa eu ver qual que é a minha. Desculpe atrapalhar Configuração. o raciocínio aí. Não, tranquilo, deixa eu ver. Configurações. O o meu tá vendo versão 8.0. Eu não sei, sei lá, esse negócio tá meio. Acho melhor baixar de novo. Baixa de novo. Eu não tô entendendo. O meu parece que tá uma versão pior mesmo. Mas aí tem esse trem de coordenadas, viu? Isso aqui é para pessoa que tiver dificuldade. Ao fazer aqui uma vez aqui, ó. Ele vai te dar 30 segundos, você vai marcando as casas. Isso, claro, no longo prazo, Isso é ele muito vai te bom. aí a pessoa vai aos pouquinhos pegando os macetes, né? De qual casa é qual, né? E tal. É um Não, e detalhe que treino. esse tabuleiro aí não tem marcação de linhas e colunas. Exatamente. É o melhor, porque aí você não dá aquela roubadinha, né? Então, eu acho. Mas você pode colocar, tem um local ali do lado que você coloca. Acho que você pode colocar aqui, ó. Aqui, ó, coordenadas em cada casa. Ah, ué, Ah, ele não tá. Ah, mostrar coordenadas, ó. Ele sim. mostra. E se eu Mas é, quiser roubar mesmo, tá aqui, né? mas é tão Ah, rápido que nem sim. dá para olhar as coordenadas. Aqui, ó. Se eu quiser colocar com a. Aí fica uma tabela periódica, ó. Mas aí não, né? Você vai jogar, você vai treinar sem isso. Tranquilo? Então esse é legal, aí você pode fazer. Aí tem alternativas aqui, nome da casa, sem tempo, só perspectiva das brancas, das pretas e tal. Isso também é legalzinho. Esse pessoal gostava também. Só que isso aqui não é um treino que você pede fazer toda hora, isso aqui é para quem tem dificuldade em anotação. Só. Se a pessoa não tem, não precisa, entendeu? Tipo, é só tá passando tempo aí. Mas o do quebra-cabeça. Eu com meus alunos, eu ensino anotação, mas eu passo muitas partidas anotadas para eles, que eles vão executando no tabuleiro, lendo a anotação e executando no tabuleiro, e depois que eu percebo que eles já estão lendo bem, aí eu peço para que eles comecem a anotar as partidas deles. Assim. Isso aqui pode ser Entendeu? um treino de reforço, entendeu? É, Aí tem um recorde, a pessoa pode ficar tentando bater o recorde, enfim, essas coisas. Beleza? Então, hoje eu quis mais mostrar misturei vários temas, né, mas um pouco ali mais um reforço ali sobre a importância o entendimento do Murphy, né? Como, e o que que ele pode agregar de conhecimento estratégico para a gente, e como é que você pode aproveitar uma aula dessa do Murphy, pegar aquele tema tático e fazer exercício aqui no Lichess ou no chess.com, né? Mas prefiro o Lichess, que é 100% gratuito. Aí vocês podem ir fazendo essa dinâmica aí. Tranquilo? Então, é isso aí. tranquilo. Beleza? Deixa eu parar a gravação aqui rapidão. Onde é que para? Tá, interromper a gravação.